Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 151, Mais Problemas 1. De volta ao Império eles foram. Quando chegaram de volta a Tatooine, todos, exceto Anakin, haviam completado seus sabres de luz, barris com seu próprio cristal sintético, que na verdade não era vermelho, mas sim magenta, o que é algo raro, mas não inédito quando se trata de cristais sintéticos. Depois havia Ahsoka, que agora tinha suas lâminas de sabre de luz prateadas feitas com as últimas pérolas coletadas de Dak. O design exato é uma cópia daquele que ela fez com sua futura contraparte, não que ela realmente soubesse disso, mas era perfeito para ela. Shaq coletou seu próprio cristal de sabre de luz aqui em Tatooine, um desses cristais sendo na verdade uma pérola de um dragão Krayt. É de cor azul, algo que contrasta com sua pele principalmente vermelha e combina bem com seus montrais listrados de azul. Depois houve a Yayla que com seu próprio cristal de fogo fantasma criou algo que nem sequer podia ser visto corretamente. Anakin podia ver, mas isso foi pelo simples fato de usar a força em combinação com seus olhos aprimorados que podiam ver mais cores. Outros ainda seriam incapazes de dizer e funcionou bem com a maneira como ela lidava com as coisas, considerando que a maior parte de seu conjunto de habilidades funcionava muito melhor para a furtividade. Tudo, cada um deles completou o que queria e houve alguns desenvolvimentos nas relações entre Anakin e as meninas. Mais especificamente relacionado a Shaq, já que ela aparentemente sucumbiu à sua necessidade interior e ao desejo de estar com ele. Estar plena e verdadeiramente com ele de maneira adequada. Anne, Padme correu até ele quando ele entrou na sala do trono do palácio. Não havia ninguém presente além de Padme, Fi, Gira e outra garota junto com eles. Você voltou. Padme deixou seu assento, o assento que ela usava para atuar como regente até que ele voltou e o abraçou. Sim, estou de volta. Obrigado por me receber. Anakin respondeu enquanto também a abraçava, enquanto as outras garotas da viagem não se incomodaram com essa exibição. Eles sabiam que haviam ocupado tempo mais do que suficiente e que seus dividendos do tempo Anakin já haviam sido devidamente utilizados, pelo menos naquele dia. Padme não hesita em dar um beijo e Anakin responde facilmente com sua própria paixão. Depois dessa paixão, porém, Anakin teve que resolver os problemas dentro da sala. Bem, um problema dentro da sala e esse era o estranho. E quem poderia ser? Ele já procurou em sua própria mente a resposta e já sabia. Seria estranho até para ele saber de repente do nada, certo? Bem sim. Sobre isso, Padme é interrompida por Fi. Anne, esta é Merrin. Fi disse enquanto se aproximava com a garota seguindo também. Merrin, hein? Anakin não queria enervar a garota nem nada, mas ela parecia estar enervada por estar na presença dele. Embora Anakin tivesse muito controle dentro da força, isso não significava que fosse tão perfeito porque ele subconscientemente liberaria pequenas ondas através da força. Seu nível de poder estava atingindo esse nível e, na verdade, já havia atingido um nível de poder difícil de controlar. Era semelhante a Nihilus e como ele se sentiria dentro da força, um susto, uma ferida que desativava totalmente todo e qualquer campo de energia conhecido como força. Para Anakin, entretanto, ele estava começando a se tornar a força, não no sentido de se tornar um com a força, mas na verdade se tornar o próprio campo de energia. Ele estava começando a criar um campo ao seu redor que a maioria dos sensitivos à força começaria a sentir. Anakin não percebeu isso, é claro, assim como no início não percebeu os laços que estava criando inadvertidamente. Ou como eles estavam sendo criados e conectados a ele sem que ele soubesse. Sim, senhor. Merrin ainda estava tentando se acostumar com um ambiente desconhecido e não ajudou o fato de a pessoa com quem ela está supostamente noiva parecer incrivelmente imponente. Cuidados, Kigi. Você está assustando a pobre garota. Ahsoka expressou seus pensamentos vendo que ela estava um pouco retraída. Anakin olhou para Ahsoka, que ainda estava aqui e não apenas saindo para fazer outra coisa. Shaq já havia recuado porque ainda era isolacionista por natureza. A Yayla ainda estava aqui interessada no que estava acontecendo e Barris também, por que não? Estou assustando você, pequena? Anakin sabia que ela era apenas um ano mais nova que Ahsoka, mas ele não poderia ter mais uma por perto, especialmente quando Ahsoka estava em seu estado atual. Ele não. É só. Merrin começou antes de se desligar mentalmente. É apenas... Anakin tentou fazer com que ela continuasse, mas parece que ela desistiu de falar. Está tudo bem. Anakin não se importou com isso e queria realmente começar a trabalhar em seu projeto de sabre de luz, que pode ou não ser um sabre de verdade, ou algo mais em andamento. Não se preocupe com ela. Ela teve uma experiência um tanto estranha. Padme substituiu a garota sabendo de sua situação e sentindo-se triste por ela, já que Anakin é o melhor, pelo menos dentro de sua própria mente. Isto é, isso não significa que ela deveria ter esse destino. Está bem. Anakin disse balançando a cabeça antes de olhar para todos e dizer, eu tenho algo para fazer, então se algum de vocês tiver algo a me dizer agora. Certo, certo. Você quer começar a trabalhar em qualquer projeto especial de sabre de luz que esteja realizando. A Yayla disse, já que não estava exatamente chateada, mas começou a sentir ciúme da quantidade de atenção que ele estaria dedicando. Seu sabre de luz. Não é nada estranho e definitivamente não poderia ser tirado do contexto e colocado em um contexto inadequado. Há algumas coisas. A mãe de Anakin falou neste momento e então tentaria fazer com que Anakin visse a perspectiva e os benefícios que eles obteriam ao tornar as Irmãs da Noite uma aliada. Ele havia considerado tudo como todas essas coisas antes, mas ficou surpreso ao descobrir que Talzin estava disposto a desistir da posição de chefe dentro da hierarquia. Ele nunca teria imaginado que ela era capaz de deixar de lado seu orgulho e desejos, mas parece que a influência dele ou a influência de Grievous a afetou. De qualquer forma, direta ou indiretamente através de
Grievous, parece que ele a alcançou e começou a mudar sua maneira ou visão das coisas. Pelo menos no sentido de que ela não despreza ou menospreza os homens, mas na verdade vê os homens que são fortes e inteligentes como valiosos. É claro que os homens ainda estão em uma posição inferior em sua sociedade, e Anakin não acredita que mudará isso tão cedo. Ele também não se importa, desde que os homens concordassem com isso, ele não tentaria libertá-los de certa forma. Enquanto Anakin discutia coisas com sua mãe ao lado de Ayla e Ayla, Barriz e Ahsoka decidiram se apresentar à garota chamada Merrin. Eles se davam bem e os dois já aparentemente criaram um vínculo com ela, um vínculo de irmã quando perceberam por que ela estava aqui. Nenhum dos dois estava preocupado, muito menos Barriz, que já era casado e tinha um relacionamento romântico muito apaixonado com Anakin que provavelmente nunca morreria. Ahsoka, porém, ela se sentiu um pouco ameaçada por essa nova rival no amor, porque estava vendo alguns sinais de ser substituída. Eu deveria ser o mais novo e o mais fofo aqui. Ela bufou interiormente, mas na verdade era toda sorrisos por fora. As mulheres eram assim, podiam mostrar um sorriso e parecer felizes, enquanto por dentro ferviam e estavam prontas para explodir. Claro, isso era para mulheres que tinham um mínimo de autocontrole, já que Anakin tinha visto pessoas perderem esse tipo de autocontrole sobre emoções como essa. No geral, tudo parecia calmo. Uma calmaria dentro da tempestade, porque uma tempestade se formava no horizonte, uma tempestade não muito distante onde o Império seria posto à prova. É claro que há uma razão, mais razões pelas quais Anakin queria construir suas forças armadas além da defesa. Todos os seus preparativos são para quando ele começar a dominar cada vez mais territórios e expandir sua influência política, econômica e militarista por todos os sistemas estelares que integra ao Império. Ele planejou ver se poderia destruir completamente o Império Ut ou abolir a escravidão em toda a orla exterior, impondo uma guerra de libertação, onde os Ut seriam forçados a assinar um tratado que os obrigasse a aplicar leis anti-escravidão. Na verdade, era simples, e Anakin preferia um método de abolição. Isso lhe pouparia tempo, esforço e recursos para tentar assumir o controle do território do futuro Ut. Seria simplesmente um desperdício demais e um método mais rápido seria simplesmente forçá-los a fazer o que ele queria, sem que eles realmente entrassem em seu comando. Ele acredita muito mais em defender seu território e o que possui, em vez de sempre tentar reunir mais sistemas estelares. Se ele fosse realmente tão estúpido, causaria enorme instabilidade dentro do Império, especialmente no que diz respeito aos aspectos de integração, desde transformar todas as pessoas ou residentes de outros planetas em crentes firmes de suas regras sociais e das mudanças realizadas, até os outros aspectos religiosos de seu império. Tudo importava e era muito importante e os conflitos de interesses internos não deveriam chegar ao nível da necessidade de mudar todo o sistema para acomodar outros. Ele preferia muito mais que os outros mudassem para ele, não que ele não estivesse disposto a modificar e evoluir a si mesmo e a sua maneira de pensar. Longe disso, pois ele não pretende ser o imperador para sempre e em vez disso, passaria sua posição para um de seus filhos. Então os filhos de seus filhos se tornariam o imperador ou a imperatriz e mais adiante outras coisas poderiam acontecer também. Ele se tornaria uma espécie de subchefe, um chefe que era o verdadeiro chefe enquanto outra pessoa ficava sob os holofotes. Não era como se ele ainda não fosse adorado ou as pessoas parassem de falar sobre ele ou algo assim. Não, ele simplesmente assumiria um papel secundário quando se tratasse do futuro de sua dinastia e de seu governo sobre o Império. No entanto, sobre o tema Merrin, ele realmente não sabe o que fazer já que Talzin não ficará oficialmente sob o domínio do Império sem que ele se case com a garota. Ela nem mesmo permitiria que ele ficasse noivo da garota em vez de um casamento direto. Talzin ainda teve a audácia de deixar a garota aqui como se fosse mudar de ideia assim que a visse e morasse com ela. E então ela simplesmente teve que ir até a mãe dele, e a mãe dele sendo a mulher gentil que ela é, ela sem dúvida ouviria qualquer história triste que ela tivesse contado. A lista continuava indefinidamente. Embora Anakin não se importe de ser enganado, aqueles que o fizerem terão que enfrentar as consequências mais cedo ou mais tarde. Por que essa mulher quer que eu fique com a criança? Anakin pensou consigo mesmo, pois realmente não conseguia ver nenhum outro motivo além dos fornecidos. Talvez eu esteja apenas pensando demais? Ele poderia ser, pois era uma possibilidade, não havia mais nada nisso, e para ser honesto, Talzin realmente não pretende ganhar mais nada com isso, a não ser um protetor maior para ela e seu povo. Isso ocorreu principalmente porque Talzin estava vendo que a República estava desmoronando. O império que Palpatine queria construir não seria sustentável no ritmo em que ele estava indo. Ela viu isso e atribuiu isso a Anakin e Fi. Um de seus desejos estava sendo realizado, mesmo que não fosse por ela mesma e sim, mesmo que seu filho não tivesse sido muito prejudicado e ela não o tivesse exatamente de volta, ela ainda podia ver o valor em tudo que Anakin fez por dela. Navalha de Ockham. A resposta certa é provavelmente a mais simples. Anakin pensou interiormente. Apesar de tudo que o Império é, isso não significa que não tenha seus próprios problemas. Embora sim, esteja muito próximo da sociedade utópica e Anakin não faça o máximo que puder para garantir que continue assim, é preciso algum trabalho. Coisas em que ele tinha que pensar e coisas que ele tinha que considerar eram tudo. A economia, as leis, o sistema de saúde em vigor, no caso de uma epidemia massiva que nem mesmo o Super Soro consegue ajudar a combater. Tudo. À medida que a população aumentava mais uma vez, devido a um afluxo de pessoas que queriam escapar do conflito entre a SEI e a República ou escapar das sombrias regiões da orla exterior em toda a galáxia devido à sua ilegalidade. Ele precisava de se expandir. O problema com isso, porém, é que ele está cada vez mais perto do limite de expansão, o que significa que está se aproximando de outros planetas, sistemas estelares que têm um patrocinador maior. Ele não pode simplesmente passar por todo mundo.
Anakin já havia se preparado para assumir os sistemas vagos de Beforon e Aforon. Era natural, já que isso realmente expandiria o comércio de especiarias que ele realiza em todo o Império, dentro e fora. Ele levou Sephoron um pouco para trás como posto avançado antes de continuar a assumir o resto. O problema é que agora ele quer o sistema estelar de Cranan 12, pois ampliaria a produção de minérios e minerais para o Império. Aumentaria a independência do Império, em termos econômicos, de outras facções quando se trata desta área. Ele teria que iniciar uma escaramuça, não importa quão pequena fosse, com a guilda de mineração. Mas se pudesse enquadrá-la de uma certa maneira, ele tem certeza de que as pessoas não se importariam que ele assumisse o controle. Ou é esse conflito, ou ele o tira comprando o deles, e porque eles saberiam que ele o quer e as pessoas sabem que sistemas estão sob o seu controle, podem tentar forçá-lo a dar-lhes mais dinheiro do que o seu valor. Anakin não pôde levar GD4 por causa de sua conexão com o cartel UT. É também outro planeta mineral onde ele poderia aumentar a dependência do Império do comércio exterior. Outro conflito potencial. Ele sabe, no entanto, que os Uts provavelmente se importariam muito pouco com essa aquisição se ele quisesse levá-la adiante. Então Anakin decidiu que ocupará este planeta. Outro motivo é porque se ele o tomar, seria capaz de isolar Cranan 12 do resto da galáxia. Ao fazer isso, ele poderia pressionar a guilda mineira e obter o sistema a um preço mais baixo. Capítulo 152. Mais problemas 2. Depois, há Isor dentro do sistema estelar Isor. Atualmente é o planeta mais poderoso dentro do seu sistema, o que significa que se ele o assumisse, ele seria o dono do sistema. Atualmente não é afiliado a ninguém, mas não tem nada em particular que possa ajudá-lo a elevar o Império. Era apenas mais um ponto, outro estrangulamento do resto da galáxia que ele poderia impedir de se aproximar do núcleo do Império. No entanto, é um planeta industrializado e poderia servir para aumentar melhor a quantidade de empregos a que o seu povo teria acesso. Ele não tem ninguém burro, talvez existam malucos como ele tinha visto quando aqueles dissidentes ainda estavam aqui, mas fora isso, a pontuação média de inteligência era maior. Mesmo assim, o bom senso nem sempre acompanha uma inteligência superior. Levar Isor seria ótimo, pois assim ele poderia começar a se expandir ainda mais na região do espaço. Embora a expansão de Anakin possa parecer lenta, é porque ele deseja proteger esses planetas que ele assume completamente. Ele acredita que quando você faz algo, deve fazê-lo da melhor maneira possível. Claro que isso não serve para tudo, mas para coisas como trabalho, faz sentido que se tente e dê o melhor de si, a menos que seja um trabalho de merda. Ou seu chefe é uma merda, ou o salário não vale a carga de trabalho. Ok, existem outras e mais razões pelas quais alguém não deveria ou não deveria estar motivado para fazer coisas quando se trata de trabalho. Para a situação de Anakin, entretanto, é necessário algum nível de diligência e paciência combinados para criar algo verdadeiramente incrível. Para si mesmo, para os outros, para o seu povo, para os seus entes queridos e agora que a possibilidade está em jogo, ele faria o mesmo para os seus futuros filhos. É lamentável que Sor esteja atualmente sob a proteção da República. Então ele teria que escolher suas batalhas com sabedoria. O último lugar para onde ele pretende expandir é Vussa. Vussa é um mundo dos territórios da Orla Exterior localizado no setor Arcanis. Serviu como ponto de reabastecimento para naves estelares que viajavam ao longo da hiperpista da Rota Transgolfo. Este mundo seria um bom lugar para começar a construir mais frotas. Ele teria que comprar o Pi Terceira primeiro. O que agora que ele tem tudo sob controle com o Império, ele poderia levar adiante essa ideia que aumentaria a independência do Império. Nenhum conflito é necessário para tomar este lugar porque não havia ninguém para realmente protegê-lo, apenas outra corporação galáctica que possuía o mundo. Pi Terceira era um planeta famoso pela luxuosa madeira verde que ali crescia. Ele estava localizado no sistema Pi, dentro do setor Arcanis da galáxia. Foi aqui que ele poderia fazer uso desta mercadoria e colocá-la em bom uso dentro do Império. Tudo parecia caminhar no bom caminho, em termos de expansão do Império. Porém, essa expansão não seria fácil porque alguns antigos inimigos queriam dificultar sua vida. Dentro do espaço UT, em uma área não revelada, a Federação do Comércio Caída havia se reunido. Era uma relação estranha entre eles e os Uts, considerando que ambos tinham um inimigo em mente para enfrentar. Embora os Uts possam não endossar abertamente o comportamento caído das federações comerciais, eles, no entanto, os abrigaram e às vezes até forneceram amplos recursos ou informações. Os Uts não ficaram muito felizes com Anakin, Fi ou o Império em geral, mas isso também não significa que eles estejam dispostos a correr o risco de serem pegos nos conflitos em curso na galáxia. Eles ainda tinham controle sobre seus territórios principais, então por que eles se importariam tanto com o Império caído de Jabba? Não, eles também seriam arrastados para um conflito com a República, e os Uts têm visto alguns movimentos do Império que indicariam sua força militar. Eles não iriam arriscar tudo só porque queriam vingança, mas se tivessem outra pessoa para agir como uma espécie de intermediário. Então eles são ainda mais para esta organização que começou como resultado das ações de Anakin. O espaço UT era uma região autônoma da galáxia na fronteira entre os territórios da Orla Média e da Orla Exterior, perto da entrada do espaço selvagem. Abrangeu o cluster Ciclaata e fez fronteira com a hegemonia de Tion. O espaço UT foi nomeado em homenagem à espécie UT, que dominava a região. Diferentes relatos atribuíram diferentes números de planetas no espaço UT, mas estimativas razoáveis variaram de algumas centenas a 1000 mundos habitados, o que significa que levaria muito tempo para Anakin ou qualquer outra pessoa identificar onde alguém está neste espaço.
Considerando também que os Uts não apreciariam sua intrusão, certamente tentariam encontrar uma maneira de retaliar. De volta a uma sala de reuniões, o atual líder desta organização caída da Federação do Comércio estava fazendo planos. Planos para interromper ainda mais a expansão dos empírios porque não havia nada que pudessem fazer no momento para causar instabilidade interna, enquanto só poderiam causar algum caos do lado de fora. Era algo natural de se fazer, já que eles esgotaram todas as outras opções neste ponto e Anakin estava perigosamente perto de descobrir onde eles estavam escondidos. Eles estão perto. Alguém falou. Sim, aqueles bastardos empírios estão cada vez mais perto de nos encontrar. Outro interrompeu. O resto da Federação da Vingança não ficará satisfeito. Mal temos outro lugar para ir e se os Uts não conseguirem nos manter cobertos. Isso não importa. A pessoa que falou aqui foi King, o atual líder da Federação da Vingança. Basta olhar para tudo o que estava acontecendo, o que chamaria a atenção do Empírio deles para outros empreendimentos. O Empírio estava atualmente procurando se expandir e estava fazendo isso com sucesso, sem qualquer resistência de outro. No entanto, os Uts estavam ficando irritados com a forma como o Empírio tomou algo que seria considerado sob seu controle. Foi um movimento perfeitamente calculado, considerando que os Uts têm muito pouca influência na região do espaço que abrange o atual Império do Empírio. Senhor, o que você quer dizer? Rei respondeu. Teremos que tentar tornar as coisas mais difíceis para eles. Especificamente, tentaremos apoiar a guilda de mineração naquele planeta que eles agora encurralaram. Anakin, depois de tomar com sucesso o planeta que queria dos Uts e ocupá-lo, estava pressionando o sistema de propriedade da guilda de mineração. A Guilda Mineira foi uma das muitas entidades corporativas galácticas que operaram durante a época da República Galáctica. Sobreviveria à queda das guildas comerciais durante as guerras clônicas e teria o potencial de continuar na Guerra Civil Galáctica. A Guilda de Mineração foi fundada originalmente nos primeiros dias da exploração espacial, antes mesmo da formação da República. A guilda foi estabelecida nos mundos centrais, e embora um mundo natal específico não tenha surgido, Corus Major era uma de suas fortalezas, devido à sua abundância de carbonita, tão valiosa nas primeiras viagens espaciais. Eventualmente, a guilda foi baseada em Coruscant durante o governo da República Galáctica, embora mantivessem uma sede regional na Imperatriz Theta, onde governavam por procuração através do Imperador. A Guilda de Mineração tornou-se uma das muitas entidades corporativas quase políticas representadas na República, ao lado da Federação Comercial e do Sindicato Tecnológico. Frequentemente eles se envolviam em confrontos com a empresa rival Exargan Mine Authority, que eram resolvidos nos tribunais. A guilda dominou as operações em bilhões de mundos jovens e ricos em metais espalhados pelos braços espirais da galáxia e extraiu recursos lá extensivamente. Foi em um desses planetas anônimos que Zão Vezel ganhou seu Exodrive a Expeder Coro 2, posteriormente usando-o longe das terras devastadas desses mundos, onde faltavam formas de vida complexas que poderiam ser prejudicadas pelos gases mais nocivos produzidos pelos veículos dos mineiros. Cerca de 5 anos antes, a guilda tinha participações em Barlock, onde era representada pelo mestre da guilda Gil Frome. Na verdade, a guilda de mineração era uma corporação bastante atrevida, porque não tomaria partido nem da República nem da SEI, o que só levaria a que Anakin se aproveitasse deles. Eles estavam fazendo algo semelhante a Anakin quando se tratava de se envolver com a República ou com a SEI, já que ele também queria ter certeza de que havia alguma distância entre ele, o Empírio e as duas facções atualmente em conflito. King também percebeu isso, ele não era uma pessoa estúpida e sabia que seus recursos também eram limitados. Ele não tinha o poder de enfrentar ninguém na galáxia, muito menos o Empírio. É tolice e talvez até loucura, mas é a única coisa que eles poderiam fazer para se vingar. É um caminho que era fútil, talvez até completamente sem esperança em qualquer empreendimento que tentassem fazer, mas ainda assim tentariam. Se Anakin fizesse parte desta organização caída, ele pelo menos diria que eles tinham algum espírito e vontade de fazer alguma coisa. Infelizmente, ele não os ajudaria, especialmente quando eles foram atrás dele, dos seus entes queridos e também dos seus cidadãos. O futuro deles não significa exatamente sobrevivência. Primeiro, começaremos aqui. King apontou para o sistema atualmente sob controle da Guilda Mineira. Faremos contato com a guilda, mas usaremos apenas peões. Não podemos nos expor mais do que já estamos. Eles têm uma rede de inteligência muito poderosa. King continuou enquanto terminava. Havia uma série de planetas para os quais Anakin poderia se expandir, mas ele não faria isso, pelo menos não ainda, porque eles simplesmente não valem a pena. Sua população atual, a população do Empírio, está crescendo e as pessoas parecem muito decididas a fazer amor, já que a população disparou. Não que ele os culpasse porque eles finalmente estão livres da opressão da galáxia em geral e não teriam que se preocupar com muitos perigos para eles ou suas famílias. Há também a estipulação de que ele encoraje cada vez mais o nascimento de pessoas. É muito bom que existam pessoas cada vez mais espertas por causa do super soro, porque conseguem ler nas entrelinhas. É claro que isso não tornou as pessoas mais inteligentes, mas aumentou a velocidade com que seus pensamentos são processados. A sua capacidade de absorver informação é muito maior do que poderia ter sido antes, e por defeito, isso deveria tornar a sua população, em média, mais inteligente. É o único termo que ele poderia usar para descrever a situação que acontecia dentro do Empírio. Ele também estava olhando para seu próximo planeta. Kobeai era um planeta industrial enevoado e indefinido que estava localizado dentro do sistema Kobeai da região dos territórios da orla exterior da galáxia. Uma parte do setor Arcanis, localizado por sua vez nas regiões conhecidas como Slice e Triângulo das Especiarias. Kobeai ficava na hiperpista chamada Antiga Corrida Corelliana que a conectava aos planetas Vordeu e Shimia. Uma rota hiperespacial menor conhecida como Caminho Vachian ligava Kobeai ao mundo de Ephraim.
comparado ao perfil industrial do planeta. Kobeai era mais conhecido como uma parada para contrabandistas de especiarias que viajavam pela antiga rota coreliana do mundo de Hilotra até o planeta de Tatooine. Em Kobeai foi possível encontrar indivíduos de espécies sencientes como humanos, Utts, Rodianos e Twi'leks. Depois havia ainda mais longe de Cranandose que se aproximava cada vez mais das partes desconhecidas da galáxia. Vaktuoine era uma colônia mineira no setor Arcanis dos territórios da orla exterior. Suas densas selvas tornaram-no um habitat adequado para o Elix. Aqui o Império seria capaz de aumentar cada vez mais seus próprios minerais e minérios, o que serviria ainda mais ao propósito de independência adequada de entidades estrangeiras. Durante a Guerra Fria, um cientista perdeu um ânodo incrivelmente valioso, do tamanho de um grão de areia, em algum lugar do deserto de Vaktuoine. Cerca de 2.500 anos antes, registros mostraram que os Sith invadiram a colônia, mas foram expulsos pelos nativos de lá. Alguns disseram que foi destruído pelo Sith, já que toda a colônia desapareceu de alguma forma. Anakin poderia fazer uso deste planeta que quase não tinha habitantes. Pode ser lamentável para as espécies que existiam aqui, a colônia que pode ter florescido em uma civilização em espiral, mas Anakin tinha mais usos para ela agora. Não seria simplesmente mais uma colônia que ele mesmo fundaria e, em vez disso, serviria a um propósito adequado dentro do Império. O último sistema para o qual Anakin poderia expandir o Império foi um sistema fora do setor Arcanis, que seria seus primeiros passos nas regiões do espaço fora do espaço Império que ele havia criado. O mundo de Melneia era um planeta obscuro e pantanoso localizado no sistema mundial de Melneia, uma parte do setor Arcanis na porção Slice dos territórios da orla exterior. O mundo de Melneia estava localizado na Rota Crana-Escarga. O mundo de Melneia estava situado na Hiperlane conhecida como Rota Crana-Escarga. Foi colonizado por mineiros de Tatooine após o fracasso das operações de mineração locais e a chegada dos Utts, após o que o mundo foi transformado em um esconderijo de contrabandistas. O tráfego de contrabandistas encontrado por Vordel veio de mundos além de Sirus e do mundo de Melneia. Não seria mais um esconderijo de contrabandistas, assim como o resto da galáxia ele foi tomado para si. A expansão do Império é iminente e nada o impede de alcançar um de seus objetivos de conquista e outro de alcançar o proscrito da escravidão. Liberdade e liberdade. Liberdade e liberdade. Era algo que todos os cidadãos do Império tinham em mente porque muitas das leis, embora nem todos estivessem acostumados ou todos que as desejassem, aceitavam o raciocínio por trás da lógica do que estava em vigor, ou a falta de leis em vigor para ser mais específico, pois havia leis que o povo teria aceitado como bom senso dentro da República que não estavam presentes aqui. Um deles, relacionado a drogas, era fortemente regulamentado, mas isso não significava que fosse ilegal usar, cultivar ou mesmo criar substâncias assim. Não era da conta de Anakin e certamente não era da conta de mais ninguém. Além disso, ele considerava que seu povo deveria ser muito mais imune a substâncias como essa com o Super Soro também. No geral, ainda foi uma vitória para ele. Capítulo 153. Mais problemas 3. Outro casamento aconteceu em Tatooine. Um casamento entre Anakin e Sha'ak para finalmente comemorar sua união adequada como homem e mulher, marido e mulher. Isso aumentou oficialmente a quantidade total de amantes e esposas de Anakin para um total geral de 4. Não era o maior harém que um homem poderia ter, mesmo dentro de uma galáxia em que Anakin vivia, pois havia muito mais pessoas que provavelmente tinham mais. No entanto, isso não significava que ele iria apenas parar por aí. Ele teria mais e tudo dependeria do vínculo, que meio que confirmava com quem ele vai se relacionar romanticamente. Claro, Padme aqui era uma exceção, mas ele tinha a sensação de que uma vez que de alguma forma aumentasse sua sensibilidade à força ou contagem de midi-chloriano, ou mesmo ambos, ele se conectaria a ela através de uma díade. Foi uma resposta que ele acreditou plenamente e que também seria possível através da força. Estava muito disposto a contar a ele sobre essas chances, que eram e são de 100%. Primeiro, porém, ele precisava ter certeza de que ela era capaz de usar a força e que os únicos métodos que ele tinha à sua disposição para transformá-la não funcionariam. Qualquer forma de manipulação genética acabou, ou passou do ponto em que ela poderia realmente continuar com os benefícios e o Super Soro é algo que ela já havia injetado. Na verdade, Anakin fez com que todos os novos em Tatooine recebessem o Super Soro, o que significa que Padme, Sha'ak, Ayla Barriz, Ahsoka e relutantemente até mesmo Mayhem receberam suas doses. Todos eles experimentaram um aumento de poder em seus estados físicos e mentais. Eles agora sabiam como era ser como ele, pelo menos em uma pequena porcentagem infantil, mas ainda assim sentiam esse gosto. Todos eles, mas isso ainda não significava nada em comparação, pois agora eles tinham que se acostumar com suas novas capacidades. Não que não tenha demorado tanto. Todas eram mulheres extremamente astutas, espertas e inteligentes em suas próprias áreas. Todos eles se adaptaram muito bem a isso e agora Anakin tinha outra maneira de se sentir seguro e certo de que seriam capazes de se cuidar, caso se encontrassem em uma situação que exigisse que não confiassem na força que existe. Todos eles precisavam de alguma forma para se defenderem sozinhos se a força não fosse uma opção e ter capacidades físicas e mentais aprimoradas certamente faria o trabalho para eles. O espaço do Império também estava se expandindo bastante, onde mais cedo ou mais tarde, após essas pequenas escaramuças, as pessoas começariam a olhar para sua expansão. Porém, apenas aqueles de fora, já que as pessoas de dentro do Império ficam cada vez mais zelosas a cada dia. Neste ponto, Anakin desistiu de qualquer esperança de que pudesse de alguma forma, talvez, cambalear na loucura absoluta da religião que começou baseada em si mesmo. Simplesmente não havia ninguém para dizer a todos para pararem com essa adoração a ele, sem também causar uma grande explosão política dentro de seu domínio. É uma coisa boa e ruim. Imperador. Grievous entrou na sala do trono, aproximando-se de Anakin com sua nova forma.
Era algo demais, e embora Anakin fosse apenas dar a ele um corpo completamente novo com alguns pedaços extras, ele decidiu ser um pouco mais gentil e também ajudar Grievous no departamento de altura. Embora Grievous estivesse em um relacionamento e Talzin provavelmente aceitaria Grievous em seu novo corpo, isso não significava que não haveria diferença de altura. Talzin quase se aproxima da sua altura e pareceria estranho se ele pelo menos não modificasse sua altura para melhor se adequar aos dois juntos. Dificuldade? Anakin perguntou. Sim, problema. Grievous respondeu. Então o que é? A maioria das meninas estava fazendo suas próprias coisas ou juntas fazendo coisas femininas. Eles precisavam de uma folga e não precisavam estar constantemente perto dele ou fazer qualquer trabalho, e até o próprio Anakin não tem muito trabalho para fazer também. De vez em quando, ele teria que se reunir com os funcionários que só começaram a aumentar cada vez mais, à medida que representantes são eleitos para diferentes sistemas estelares sob as bandeiras do Império. Temos alguns relatórios sobre esses dissidentes irritantes, embora todos tenham partido, encontramos seus aliados. Grievous afirmou. E o que dizem os agentes? Anakin perguntou. Sua agência de inteligência estava trabalhando arduamente e ele se perguntava se isso tinha a ver com o aumento na eficiência proporcionado pelos sintetizadores modificados, agora no comando. Ele passou a classificá-los em todos os tipos de variações, que incluíam os módulos básicos para os quais eles tinham mais recursos e o tipo primaris. Os primaris geralmente também eram generais e, se não estivessem nas Forças Armadas do Império, estariam trabalhando em outro lugar. Ele consegue entender se existem aqueles que não desejam a violência e desejam fazer outras coisas como a medicina, mesmo que seus formulários não fossem exatamente feitos para esse tipo de trabalho. Não importava, pois Anakin não iria forçar as pessoas a fazerem algo que não gostassem, não importa o quão benéfico para ele. Como ele vê ambos os negativos, isso prejudicaria seu próprio senso de identidade. Isolamos o grupo de aliados e pelo que eles se uniram, o nome deles é Federação da Vingança e eles são os restos da Federação do Comércio. Grave fornecido. Finalmente, um nome para a organização que estava tentando ajudar esses dissidentes. Anakin disse em voz alta. Sim, isolamos seus esconderijos potenciais. Um deles está dentro do espaço do Zut, mas não conseguimos identificar onde isso poderia ser exatamente. Depois, há outras áreas especulativas fora dos Uts, mas... Grievous esquerda de... Mas o espaço Ut é o mais provável para o esconderijo deles. Anakin finalizou para Grievous. Sim, gravemente confirmado. Tudo bem então. Pelo que você me contou, já posso adivinhar que os Uts os estão ajudando secretamente de alguma forma. Anakin disse impedindo Grievous de continuar. Além disso, sim. Grievous assentiu com a cabeça e ainda tentava se acostumar com seu novo corpo. Embora ele tenha praticado bastante durante a semana em que teve esse corpo, isso não significa que seja perfeito. Com uma forma mecânica ele não precisava treinar e estaria sempre em plena forma, isso se suas partes estivessem bem. O que acontecia na maioria das vezes, especialmente com as atualizações que Anakin havia feito para ele, mas esse novo corpo ainda era melhor. E os sistemas que estamos assumindo? Algum problema aí? Anakin fez mais duas perguntas, embora provavelmente pudesse obter toda e qualquer informação extraída de Siri se quisesse. Isto ainda era melhor, bem, não era, mas era melhor para as relações. Se ele fosse um imperador, um rei que não saísse das sombras, nunca e para sempre ficasse escondido sozinho em seu trono e sem falar com ninguém, isso certamente começaria lentamente a impactar a estabilidade do império. Especificamente tinha a ver com a forma como as pessoas eram geralmente de natureza social, sempre espécies, ou pelo menos, a maioria das espécies, humanos e tudo mais que fosse uma variação do humano, ou de espécies que nem sequer eram humanas. Eles cairiam, na maioria das vezes, sob uma estrutura social porque há poder nos números. Por que você acha que os humanos como um todo foram capazes de ter tanto sucesso e dominar o planeta? Por causa de sua inteligência. Seus pontos fortes? Sua capacidade de criar armas e ferramentas? Todas essas coisas contribuíram para a ascensão dos humanos em sua vida passada, mas a característica mais proeminente é que os humanos são uma espécie social. Isso também foi observado neste universo, tanto para humanos quanto para outras espécies. Não deve haver nenhum problema com a aquisição. Houve alguma resistência menor por parte do mundo controlado por Ut, mas fora isso, tudo está indo bem. Grievous afirmou. Ah, antes que me esqueça, existe também o sistema Pi. Houve problemas na negociação do sistema? Anakin perguntou. Sim, e é o FV. Eles estão atrapalhando ao transformar a compra do sistema em uma guerra de licitações. Eles continuarão a aumentar o preço, o que é bom para o vendedor. Acho que o vendedor não quer interferir e é de alguma forma influenciado por eles porque essa merda continua. Acreditamos que isso seja verdade. Acho que o FV os contatou e está em Conuil. Conjuntas, hein? Anakin olhou para o lindo teto interno da sala do trono enquanto pensava no que deveria fazer. O vendedor não quer dar uma opção de compra definitiva, quer? Eles fizeram, mas é um preço bastante ridículo e seria, na verdade, muito mais do que o sistema vale, mesmo com suas projeções futuras. Grievous respondeu. Quanto? Grievous dá a quantia, o que é realmente absurdo, mas realmente não há nada que Anakin possa fazer, a menos que ele ameace o vendedor, cumpra as exigências, tente superar o lance, o que é inútil ou ele poderia simplesmente conquistar o planeta. Não vou mentir, de todas essas opções, a mais simples seria apenas conquistar, mas embora os efeitos de curto prazo não sejam nada, o longo prazo pode afetar a capacidade de expansão do Império. Anakin pensou nas soluções e só havia uma coisa que ele poderia fazer. Isso significa aplicar alguma manipulação econômica subtil. Para perturbar de forma criativa o mercado para o sistema Pi, ele baixaria ainda mais o valor e a guerra de licitações desapareceria imediatamente.
Existe também a possibilidade de paralisar ainda mais o comércio, mas redirecionar as pessoas através das rotas comerciais às quais ele tem acesso. Embora o Império não seja uma potência econômica galáctica no sentido de que possui e protege algumas rotas de hiperrotas, certamente se tornou um enorme centro de comércio. Uma república que ofuscaria até a própria república com o seu valor monetário agregado que só aumenta com o passar do tempo. Qualquer pessoa que passe pelas rotas comerciais conectadas a qualquer um dos sistemas, especificamente através do PI, terá apenas que percorrer o caminho mais longo. Teremos apenas que gastar algum tempo extra negociando enquanto o influxo de comércio econômico que eles têm recebido porque eles ficarem no caminho do Império desaparecerão. Anakin disse já abordando a solução mais pacífica. De fato, pacífico, pois causaria uma enorme luta interna entre os poderosos daqueles que tentam vender o sistema Pi. Isso também levaria à demissão de muitas pessoas de seus empregos. Mas mesmo que isso fosse indiretamente culpa de Anakin, ele não pode ser tolerante com uma empresa só por causa disso. Não, certamente seria muito melhor assim, pois enviaria uma mensagem para o resto da galáxia, de que o Império não brinca e mesmo quando é de natureza um pouco pacífica, encontrará maneiras de derrubar os outros, se eles atrapalharem o Império. Se alguém ficar no caminho de Anakin, é melhor, mas tecnicamente o Império também está bem colocado aqui. O que quer que você diga, mas isso não machucaria as pessoas inocentes envolvidas. É um ótimo marketing. Ótimo marketing. Sim, ótimo marketing. Vamos enquadrar isso como culpa das outras empresas e, na verdade, é culpa delas por trocarem esse tipo de comportamento, mas isso não vem ao caso. Anakin confirmou antes de continuar. É um ótimo marketing porque diria a esses funcionários, se eles fossem demitidos, que o Império não faria algo assim. Nós roubaremos seu pessoal e os doutrinaremos no Império. Ao fazer isso, a galáxia estaria do nosso lado e aumentaria ainda mais a quantidade de crescimento populacional que estamos obtendo. Quanto mais rápido e mais pessoas tivermos, melhor, pois isso preencheria melhor a economia. Anakin terminou. Então, você pretende tornar o sofrimento dos outros apenas temporário, mas também se beneficiará disso. Grievous agora conseguia levantar uma sobrancelha. Às vezes você tem que ser um tanto malvado, e eu acredito ser o mal menor nesse cenário. Não é justo, mas vai ajudar aqueles que perdem o emprego por causa dessa decisão. Preocupação dentro do Império, pois assumi como meu trabalho aumentar a quantidade de empregos disponíveis no mercado. Anakin respondeu. Eu vi esse progresso. Grievous não conseguiu se preocupar com o fato de Anakin ter levado em conta o que os dissidentes estavam dizendo, pois mesmo sendo liderados por um líder insano, apoiado por pessoas em busca de vingança, eles começaram porque de um problema. Um problema que Anakin levou em consideração e trabalhou duro para corrigi-lo. Anne, a Ayla entrou na sala. Vendo que só havia Grievous, ela caminhou até Anakin e deu-lhe um beijo na conta. Você vem ou o quê? A Ayla estava se referindo a alguma ação. Ela já havia enviado alguns sentimentos e mensagens muito elaborados através do vínculo deles, mas Anakin os ignorou principalmente. Então ela decidiu ver o que exatamente ele estava fazendo que era tão importante para ela ser ignorado assim. Eles já estavam tentando ter alguns filhos. Bem, a Ayla estava inflexível em querer ser a primeira a ter um filho dele. Não que Anakin se importasse muito e na verdade também estivesse pronto para fazer isso com ela. Mas ele só precisava ter certeza de transmitir seus pensamentos sobre o que estava acontecendo para Grievous. Sim, eu sei. Anakin respondeu enquanto olhava para Ayla e decidiu que reivindicaria seus lábios para si neste momento. Oh, o que foi isso? Obviamente nervosa, Ayla o questionou quando ele se inclinou, onde sua respiração deixou uma sensação de formigamento em sua pele. Você não queria ter uma sessão de amor, talvez com um pouco de bebê? Pare com isso. O general Grievous está aqui. A Ayla, mesmo exclamando assim, estava se sentindo incrivelmente quente neste momento e mal podia esperar para levá-lo embora com ela. Você não se importa se eu levá-lo agora, certo, general? Eu não. Grievous achou muito divertido, mas decidiu que deveria dar algum espaço aos dois, pois já havia conseguido tudo o que precisava. Vou sair agora, recebi minhas ordens. Obrigada, general. A Ayla agradeceu ao homem. Sem problemas, Imperatriz Skywalker. Grievous sabia que a Ayla gostava quando as pessoas se referiam a ela pelo seu novo sobrenome. É claro que ela preferia quando eram seus entes próximos que a chamavam pelo seu nome verdadeiro. No entanto, foi algo que Anakin disse a Grievous para que ele estivesse preparado para tratá-la como tal. Balançando a cabeça, a Ayla começa a arrastar Anakin com ela. Ela estava com pressa. Até mais, Grievous. Talvez em outra hora possamos continuar nossas conversas. Anakin disse antes que os dois saíssem completamente, também gesticulando para ele que ele estava dispensado. Talvez. Grievous respondeu quando Anakin e a Ayla já haviam saído da sala do trono. Ah, amor jovem. Capítulo 154. Mais problemas 4. Coruscant, ciclo noturno. Palpatine não estava se divertindo muito, pois era atingido repetidas vezes por várias bolas curvas que saíam do campo esquerdo. Ele estaria mentindo se dissesse que viu alguma dessas coisas acontecendo e que acreditava que Skywalker não passava de um peão, alguém que pudesse ser usado para seus próprios propósitos e objetivos. Depois, houve o fato de que ele conectou alguns pontos que aparentemente conectavam Vader e Skywalker, mas a questão era que eles eram duas pessoas completamente diferentes. Ele sentiu isso abertamente, ou pelo menos acreditava que sentia de qualquer maneira. Havia muitas coisas para ele ficar de olho e a surpresa militar surgindo do nada certamente não estava em seus planos. Depois houve a perda da unidade de Elite 501, sem ter ideia para onde foram. Pelos relatos, eles simplesmente desapareceram e as pessoas presumiram que eles haviam morrido de alguma forma horrível, enquanto Obi-Wan era de alguma forma incompetente. Sidious sabia melhor, entretanto, já que não havia como Obi-Wan, um dos Jedi mais pacientes de todos os tempos, não ser tão imprudente a ponto de perder um batalhão inteiro.
Ele havia verificado com os Kaminoanos e seus medos foram confirmados. Os chips que eram vistos como ativos ficaram offline, ou significando que eles haviam morrido ou que alguém estava conspirando nos bastidores. Assim como ele vinha fazendo e as coisas estavam começando a se desvendar cada vez mais para ele. Mestre, Darth Tyrannus havia se conectado a ele em seu dispositivo de comunicação. Meu aprendiz, há algo que você precisa cuja informação é vital, talvez? Palpatine falou e perguntou ao homem. Aqui está uma curiosidade. Dooku é na verdade mais velho que Palpatine. É isso mesmo, Palpatine conseguiu conseguir um aprendiz mais velho que ele e levá-lo para o lado negro. Foi um de seus factoides mais estranhos, incluído em sua longa lista de fatos ou conquistas sobre si mesmo, incluindo a eventual queda da República, apenas para que seu Império Galáctico renascesse das cinzas. Mestre, não sei se você percebeu, mas parece que o Império está agindo nos sistemas estelares de propriedade dos Impérios Uti. Dooku disse. Sim, eu percebi isso. Sidious respondeu. Tenho a boa notícia de que eles estão se expandindo rapidamente. Essa expansão deveria ter um preço que poderíamos aproveitar, mas não adianta tentar explorar algo que não é explorável. Sidious terminou por ele. Há muito mais coisas em que focar. Conte-me mais sobre o seu lado nos esforços de guerra. Duoka então contou a Sidious sobre o progresso do CIS e que ele teve sucesso em alguns empreendimentos e fracassou em outros. O que provavelmente foi o maior golpe em seus planos foi a perda do Dark Reaper, que poderia ter sido usado e tomado para si. Infelizmente, simplesmente não era para ser. Como eles não tinham acesso a algumas armas, como a Estrela da Morte, por causa das ações de Anakin, eles estavam começando a adotar uma abordagem muito mais furtiva para sua situação. Em vez de uma guerra aberta na qual ainda se envolveriam, tentariam e procurariam coisas que lhes permitissem reverter a conspiração. Desafiar e mudar o curso de suas ações os ajudaria a desviar a atenção dos Jedi e também do resto da República. Como eles poderiam não aproveitar a falta de arbítrio da República e colocar todas as suas esperanças e desejos para vencer a guerra nos clones e nos Jedi? Foi bastante patético quando Sidious pensou sobre isso e ele preferia pessoas que não fossem tão fracas. Ele deseja fraqueza apenas o suficiente para poder controlar alguém, mas não tanto a ponto de ser completamente incompetente. A Batalha de Munilinst foi um grande confronto que ocorreu 4 semanas após a Batalha de Geonosis, iniciada pela República para restringir o financiamento da SEI e a produção de droides de batalha. Invadindo o planeta, a República atacou a cidade principal de Arridan, usando uma equipe de comandos de reconhecimento avançado para eliminar as principais defesas inimigas dentro da cidade. Enquanto isso, Obi-Wan Kenobi liderou o ataque espacial, destruindo várias estações orbitais separatistas. Esta foi a primeira batalha em que Durge foi visto e causou grandes baixas na República quando apareceu. Os droides lanceiros Zig também fizeram sua primeira aparição, lutando com os soldados clones lanceiros semelhantes do batalhão lanceiro. Apesar da forte resistência separatista, a República conseguiu capturar o comando separatista, com os esforços do Munilinst 10 e outros contribuindo para isso. A batalha também significaria o primeiro encontro do Jedi com o servo de Duokan conhecido como Azar Ventress. Isso é tudo. Então os Jedi encontraram você, acólito. Sidious não ficou muito feliz com o fato de Tyrannus treinar assassinos e outros acólitos. Ele reconheceu seu uso, é claro, mas preferiria que Duokan não o contaminasse com essa ideia de unidade dentro do Sith. Ele gostou bastante da ideia da regra de 2, pois servia muito bem aos seus propósitos, até que ele não conseguiu um aprendiz em Skywalker. Sim, mestre, mas posso garantir que Ventress é capaz o suficiente e conseguiu acalmar os Jedi. Eles acreditam que ela morreu em batalha, mas na verdade não morreu. Dooku disse. Também houve algo interessante que Ventress descobriu. Algo interessante que você disse. A atenção de Sidious foi atraída porque ele podia sentir que as emoções dentro de Tyrannus estavam em conflito. Sim, o atual imperador do Império também foi visto em Yavin 4. Foi lá que Ventress encontrou ele e outra pessoa que provavelmente fazia parte do grupo de Skywalker que havia saído do Templo Jedi. Duoka explicou. E o que eles poderiam estar fazendo lá? Isso despertou imensamente o interesse de Sidious, porque era possível que pudesse ajudá-lo de alguma forma. Bem, falha. Uma voz foi ouvida. Uma voz que estava com raiva, e uma grande quantidade de veneno e vitriolo podia ser ouvida saindo da boca dessa pessoa. Fracasso absoluto. Suínos inúteis, lixo inútil, forragem banta e tudo mais que explicaria toda a sua inteligência. Nenhuma tarefa simples de manter o Império preocupado poderia acontecer. Era King, o atual líder do FV. Todos vocês, o que deveriam fazer? Ele perguntou não tão calmamente. Nós estávamos sup-ppp. Uma pessoa que tentou falar estava praticamente tremendo dentro das botas. Tremendo enquanto tentava confessar seus erros, mas seu chefe atualmente não estava facilitando muito as coisas para ele. Sup-ppp, o quê? Candy quase gritou alto, fazendo com que alguns ecos leves acontecessem dentro da câmara em que estavam. Eu sinto muito. O homem ajoelhou-se e rastejou em direção a King, que apenas assistiu com leve diversão à demonstração de subserviência do homem. Seu pedido de desculpas não foi aceito. King se levantou e chutou o homem repetidamente sem parar. Ele não desistiu enquanto o homem chorava e implorou, mas nada impediria King de liberar sua frustração reprimida. Essa exibição ocorreu porque uma tarefa não foi realizada corretamente e seus planos foram frustrados com sucesso. Sua operação para derrubar os planos de expansão do Império falhou e, como resultado, o Império foi capaz de assumir o controle do sistema Pi. É de alguma constelação que Anakin não tenha atacado o sistema que ele possui através de um estrangulamento, mas isso só os fez perder para Pi. Foi tudo em vão, e tudo o que eles planejaram para evitar o Império desabou, quebrando e não foi um acidente bonito também foi feio.
King, farto, parou de destruir totalmente o homem no chão e decidiu que não valia a pena manter sua vida. Ele pegou seu blaster e disparou. No quarto em que King está hospedado, há outras pessoas, a maioria meninas, enquanto elas estavam se divertindo. King era um homem que se divertia nessas situações, mas parecia que ele havia mostrado uma cara feia para as trabalhadoras lá dentro. Estava em silêncio. Eles não conversaram porque estavam com medo. Na verdade, eles são escravos que trabalham no estabelecimento onde King gastava seu dinheiro, e era um tema muito comum que coisas assim acontecessem. No entanto, o que King fez foi algo que essas garotas nunca tinham visto antes. Não com nenhum dos clientes que eles haviam conseguido antes e foi extremamente perturbador. Desculpe, senhoras. King se virou e não se importou com a pequena quantidade de sangue que havia em si mesmo por ter espancado o subordinado agora morto. Onde nós estávamos? Sorrindo, King voltou para a mulher, mas desta vez, em vez de tentar se divertir, essas garotas tinham visto demais. Ele nem tinha dinheiro para pagar por eles, então seria melhor se ele simplesmente matasse todos eles. E foi isso que ele fez. Gritos foram ouvidos de dentro da sala, mas ninguém iria entrar, presumindo que algo mais estava acontecendo, e King não era um homem gentil. Como alguém acha que ele conseguiu sua nova posição de um grupo marginal nas orlas exteriores? Sendo um cara legal ou um cidadão neutro que não fez nada e seguiu todas as leis que existiam, mesmo quando não existem leis na orla exterior, especificamente no espaço UTS? Ele é um homem de mentalidade simples. Uma mentalidade que determina quem morrerá e quem não morrerá. Ele havia tomado uma decisão com a qual o Império deveria pagar por fazê-lo perder o emprego, destruindo e desmantelando a Federação do Comércio. Havia muitos outros como ele nesta corporação que sentiam o mesmo, e ele era apenas um homem simples. Um homem simples com um trabalho simples para pagar pelo bem-estar de sua família. Um homem simples e perverso que perdeu a família no momento em que perdeu o emprego, levando-o à ruína financeira e mental. Há uma razão pela qual ele se tornou tão radical e, na verdade, envolvia a filha doente que vivia de um tratamento médico que ele realmente não podia pagar. Agora que ele perdeu o emprego, a filha dele morreu e a esposa dele, ela o trocou por outro homem, dizendo que ele era louco. Um homem louco, distorcido e normal que estava chateado com a galáxia. Chateado com toda a República e a SEI, mas o mais importante, ele estava chateado com o Império. Eles são e foram os principais culpados no grande esquema das coisas, que levou à queda de todos dentro da Federação do Comércio. King saiu da sala, tendo terminado seus negócios e passou pela pessoa responsável que tinha seus próprios guardas. Esse senhor, espere. Você não. O gerente foi interrompido quando King simplesmente o matou, sem piedade e sem vontade de ouvir o discurso do outro homem. Ele rapidamente saiu deles. Todas elas são prostitutas, todas elas. Seriam delatores também? Ouvi dizer que o Império ama a liberdade e esses escravos sem dúvida teriam me delatado. King pensou consigo mesmo enquanto saía, causando mais alguns problemas. O que você quer dizer? Anakin fez o quê? Uma voz foi ouvida e veio de um mestre Jedi conhecido como Qui-Gon Jinn, um dos mestres Jedi anteriores de Anakin enquanto ele era um Jedi e havia várias pessoas na sala em que ele estava. Outros mestres Jedi que foram recebidos no conselho, todos discutindo muitas coisas, especialmente no que diz respeito à guerra atual e ao estado de tudo que tem a ver com ela. Depois, há eles que ficam de olho no que seu aluno perdido se tornou e no que ele está fazendo. Jovem Skywalker, ele se casou. Yoda disse. Casado com quem? Qui-Gon perguntou. Muitas pessoas. Como eu tinha visto nele, ele é um mulherengo. Mace Windu, o outro mestre Jedi de Anakin, falou de sua posição holográfica. Outros Jedi anteriores, Ayla Secura, Shaakti Barrisofef e o senador de Naboo, senador Amidala, Padme Amidala. E Adlidon, uma das espécies mais misteriosas, falou. Por que você está dizendo seus sobrenomes assim? Agora que é oficial, todos eles deveriam se chamar Skywalker em vez de seus sobrenomes anteriores. Mace interrompeu com uma piada, que só serviu para mostrar o quanto Anakin o influenciou, pelo menos nas menores quantidades. Ainda acha que ele é o escolhido agora, mestre Qui-Gon? Mundi, que Edmund falou aqui e disse isso com um tom sarcástico. Claro que sim. Mantenho o que disse. Qui-Gon respondeu. Quieto agora. Yoda interrompeu a conversa de todos, pois foi incrivelmente surpreendente para eles foi incrivelmente surpreendente para muitos deles, mas não para todos. Yoda talvez até Mace e Qui-Gon tivessem uma sensação vaga de que o escolhido não ficaria com os Jedi por muito tempo, de qualquer maneira. Mestre Yoda, gostaria apenas de questionar sobre a outra nova ordem dentro do Império, a Dingalia perguntou. Nova ordem existe sim. Líder desta ordem? Skywalker provavelmente é. Yoda continuou. Isso levou a outra rodada de discussão, alguns falando sobre traição, alguns fazendo referência a algumas das ordens mais obscuras que surgiram e se separaram dos Jedi. Então, uma variedade de outras coisas entrou no assunto, como que eles iriam fazer a respeito da situação. Não faremos nada. Skywalker é o culpado, ele não é. Yoda disse o que silenciou a sala. Alguns dos mestres receberam convites para a recepção e casamento real desses Jedi que já fizeram parte de sua ordem. Eles não vieram, não iriam e não poderiam vir por causa do esforço de guerra, do que por causa de suas investigações adicionais sobre o Império. Com Anakin agora como imperador, Qui-Gon e Mace sabiam que ele provavelmente manteria essa posição e até se preocuparia em voltar para a ordem. O esforço de guerra está indo de forma estranha. Yoda estava se referindo aos acontecimentos ocorridos, ele até teve um aluno que estava exilado, autoimposto de volta à ordem. Isso fez com que alguns Jedi reafirmassem suas crenças nos Jedi e alguns quisessem sair e se juntar a Anakin dentro do Império. Foi certamente um tema muito controverso e prejudicou a sua capacidade de controlar e entrar em guerra. Algo que Yoda detestava, mas sabia que era tarde demais para não seguir os planos e ações da República, pois eles estavam tão integrados ao sistema.
Capítulo 155, Mais Problema 5. Algo que Yoda detestava, mas sabia que era tarde demais para não seguir os planos e ações da República, pois eles estavam tão integrados ao sistema. O que você pensa sobre? Obi-Wan e Qui-Gon estavam se reunindo. Após a reunião do conselho que ocorreu, e Qui-Gon foi chamado para participar dessas discussões, eles chegaram à conclusão de que não deveriam fazer nada. Não era como se eles pudessem fazer alguma coisa de qualquer maneira, mas todos queriam fingir que Anakin estava errado de alguma maneira. É claro que nem todo mundo queria embarcar no movimento errado de Anakin, mas a maioria das pessoas queria fazê-lo. Estou apenas pensando no que Duokan disse a você e também no motivo pelo qual Anakin foi embora. Qui-Gon respondeu. Você não pode estar pensando seriamente em ir embora, pode? Obi-Wan perguntou porque ele acreditava muito mais nos Jedi do que Qui-Gon, seu mestre. Não acho que vou deixar a ordem. Especialmente em um momento como este, isso seria errado da minha parte. Qui-Gon respondeu. Mestre, você me deixou preocupado por um segundo. Obi-Wan acrescentou. Eu estava pensando se o conde havia dito algo correto. Não me entenda mal, Obi-Wan. O que Dooku disse estava certo e pensamos da mesma forma. Qui-Gon disse. Você não pode estar falando sério. Obi-Wan brincou. Mas eu sou o Obi-Wan. Embora o que Dooku disse fosse para zombar de você e tentar induzi-lo a pensar que deveria se juntar a ele, mesmo que apenas por um curto período, era tudo verdade. Tudo verdade, exceto a parte sobre eu me juntar a ele, isso é. Qui-Gon explicou antes de continuar a contar a Obi-Wan sobre muitas coisas. Desde isso e aquilo, até suas outras experiências no que diz respeito à força. Ele até ensinou Obi-Wan corretamente sobre como se tornar um com a força após a morte, em vez de morrer e manter a consciência. Algo que ele havia ensinado a Anakin foi finalmente passado para outra pessoa e Qui-Gon estava se aproximando da hora de deixar a ordem. Obviamente ele não disse a Obi-Wan que iria embora, mas Qui-Gon se via como uma extensão do lado leve da força. Ele já sentia isso há algum tempo e sabia que a saída de Anakin era o começo de algo dentro da força. Uma agitação como nunca antes sentida e foi somente graças à influência de Anakin que Qui-Gon foi capaz de contar sobre isso. Ele sempre teve essa sensação onde estava sua mão anterior, como se sua mão nunca fosse cortada. Na verdade, ele sempre sentiu como se não devesse estar vivo hoje. É somente pela vontade da força que permaneço aqui hoje, Obi-Wan. Não posso ir contra isso, e você também não deveria. Qui-Gon acrescentou. O que você quer dizer? Obi-Wan perguntou porque ele estava realmente impressionado com o que seu antigo mestre estava lhe ensinando. O que quero dizer é que existem algumas coisas que só podem ser vivenciadas e por mais que eu possa te contar. Aprendi muito ao tomar Anakin como meu segundo aprendiz. Qui-Gon explicou. Bem, eu aprendi que manter um olhar tão atento sobre os relacionamentos dentro da ordem se tornou um ponto muito controverso. Olhe para Anakin agora, você o vê como uma pessoa mergulhada no lado negro da força por causa de seu apego a estes? Garotas com quem ele se casou? Qui-Gon perguntou. Bem, isso é difícil de dizer. Não há nada que sugira que ele seja e de fato há muitas informações falando sobre todos os grandes feitos que ele realizou. Obi-Wan respondeu. Então há até rumores circulando por aí, com o mestre Ykrit. Sim, eu acredito que Anakin tem alguma escuridão dentro de si. Qui-Gon de repente disse algo que foi imediatamente desconcertante. Obi-Wan respondeu intelectualmente. Mas mestre, não é? Você não precisa se preocupar com isso porque até eu tenho escuridão também. Não te ensinei sobre isso? Contei sobre minhas experiências? Qui-Gon disse enquanto continuava. Até mestre Windu, o outro professor de Anakin, supostamente viu essa escuridão. Como você viu esse mestre? Pelo que pude perceber, Anakin é. Obi-Wan parou. Bom, imensamente e tem uma paixão como nenhuma outra, que também é algo em que os Sith confiam fortemente. Ele não é um Sith e também não é um Jedi, então talvez esse seja o seu caminho como o escolhido. Qui-Gon afirmou. Seu caminho? Obi-Wan perguntou. O escolhido em nossas profecias sempre pretende destruir o Sith de uma vez por todas, e com os Sith se tornando ainda mais proeminentes agora. Você acredita que ele encontraria e cuidaria do Sith orquestrando tudo nos bastidores? Obi-Wan acreditou em Duokan, agora que ele estava conversando com seu mestre sobre uma pessoa dentro do Senado assumindo o controle de todos e de suas decisões. Talvez ele cuidasse do Sith alcançando algum tipo de equilíbrio. Veja, Obi-Wan, as profecias são estranhas e especiais ao mesmo tempo, especialmente aquelas que se originam ou vêm de um poderoso vidente dentro da força. Qui-Gon explicou. Qui-Gon continuou. No entanto, há um problema com as profecias. Elas nunca revelam o quadro completo. Você conhece a linha dentro da profecia que afirmava que o escolhido traria equilíbrio? Sim, eu me lembro disso. Não se refere à ideia de que Anakin traria equilíbrio ao destruir o Sith? Obi-Wan questionou. Sim e não. Qui-Gon respondeu. A que você acha que o equilíbrio se refere? A destruição do Sith? Sim, mas também a destruição dos Jedi. O que? Obi-Wan ficou imensamente surpreso com o fato de Qui-Gon sugerir algo assim. O que isso significa? Anakin destruiria a ordem? Eu não disse isso. Qui-Gon estava calmo, sereno como um lago, intocado pelo mundo. Pense assim. Anakin criou uma ordem totalmente nova, não porque quisesse mais poder, ou quisesse fazer algo como Sith e forjar um império usando-os. Não, ele já é o imperador de um império que não fez. Confiar em pessoas sensíveis à força. Na verdade, era a mãe dele que estava na linha de frente antes de Anakin voltar. Qui-Gon acrescentou. Acho que ele criou a ordem dentro do Império como um lugar para onde os Jedi poderiam potencialmente ir. Um lugar para onde até mesmo as pessoas que usam o lado negro da força podem ir à medida que aprendem sobre isso. Mestre, você está sugerindo que os Jedi e os Sith trabalhem juntos de alguma maneira. Obi-Wan brincou novamente. Eu não disse isso. Você disse, e é definitivamente algo para se pensar, não é? Qui-Gon disse enquanto ria.
Mestre, você não pode usar minhas próprias palavras contra mim desse jeito. Obi-Wan lançou a Qui-Gon um olhar penetrante. Bem, é claro que posso. E continuarei a fazê-lo quando você der a chance. Qui-Gon e Obi-Wan então continuariam falando sobre muitas outras coisas fora do que foi conversado sobre anteriormente, especialmente quando se trata de coisas dentro da República e da guerra com a Sei. Apesar de todo o esforço que tentaram para manter alguns Jedi, as pessoas ainda estavam saindo. É claro que das pessoas que partiram, havia um grupo tão pequeno que só lidava com Anakin e seriam os únicos a ir para Tatooine. Lá eles se encontrariam em um mundo diferente daquele em que viviam anteriormente, onde coisas adequadas foram postas em prática para sua saúde mental e professores adequados para ajudá-los a se desenvolverem dentro da força. Se isso significa que eles estão naturalmente mais alinhados com o lado escuro ou com o lado claro, não importava e no final todos eles estariam se tornando extensões da força. Não há certo e errado aqui, pelo menos se as leis não fossem consideradas, e em vez disso, todos dentro da Ordem Impéria se concentrassem no que queriam. Anakin só queria o melhor para as pessoas e, claro, queria o melhor para si também. Como ele poderia fazer tudo e não se beneficiar? Isso seria uma enorme perda de tempo se ele apenas calculasse por si mesmo. Em vez disso, ele preferiria que todos, inclusive ele próprio, se beneficiassem do grande esquema e projeto que ele havia estabelecido para todos. Com o passar do tempo, a Ordem Impéria estava começando a ganhar reputação e aqueles que estavam dentro dela eram pessoas que tentavam estudar o lado negro da força ou de áreas que estavam dentro do Império. Havia alguns Jedi perdidos que ouviram falar de Anakin e vieram aqui para aprender por causa da liberdade que lhes é concedida. Se as pessoas quisessem ficar e se tornarem cidadãos oficiais, então seria ótimo, mas se quisessem apenas aprender nesta instituição, Anakin não forçaria ninguém a ficar. Os Jedi também não forçaram ninguém, mas o problema era como eles enganavam as pessoas para que ficassem. O que estava dentro dos programas e aulas atuais era tudo que Anakin havia aprendido, até mesmo informações que ele mesmo não havia investigado. Havia muitas coisas para seus processadores mentais observarem. O Império tinha que ser administrado primeiro, e embora Siri estivesse se saindo muito bem ao ajudá-lo no processo, ainda era exaustivo em certo sentido. Não que ele precisasse dormir. Suas funções biológicas eram grandes demais para ele falhar. Quem foram os instrutores desta ordem? Alguém poderia perguntar. Ele havia treinado pessoas sensíveis à força. É claro que não foi instantâneo, mas ele estava usando seus androides. Ou pelo menos, o que antes era seu androide agora trabalhando na ordem se eles quisessem. Ele fez com que alguns de seus processadores de pensamento mental tivessem seus próprios androides para assumir o controle e começar a ensinar também. Pode não ser ele fisicamente, mas mentalmente ele poderia controlar e ensinar às pessoas tudo o que elas gostariam de saber e isso só agravou sua experiência com o ensino. A Yayla passou mais tempo com os filhos pequenos do Império porque estava em êxtase. A hora de ela engravidar estava se aproximando e embora Anakin tivesse mudado seus espermatozoides para permitir sua capacidade de engravidá-la, não era perfeito. Sua fertilidade não estava errada nem nada e ele modificou seus espermatozoides perfeitamente em termos genéticos, mas as coisas não acontecem instantaneamente. Existem falhas até no campo científico quando se trata de criação de híbridos. Portanto, é claro que pode demorar um pouco mais para que os espermatozoides fertilizem um dos óvulos. Depois havia as outras garotas. Padme estava realmente gostando de ser mais política. Afinal, era o trabalho dela e ela estava gostando, pois tudo dentro do Império estava em paz. Ela basicamente não se preocupava também, já que Siri cuidava da maioria das coisas para ela e ela só precisava colocar um selo de aprovação. Ela tinha o poder para fazer isso, já que Anakin realmente não queria que ela desperdiçasse seus talentos se assim desejasse. Na verdade, Padme e sua mãe Fi passaram muito tempo juntos. É claro que Fi estava tentando empurrá-la na direção certa, querendo que ela se apressasse e engravidasse, mas Padme é contra isso. Pelo menos por enquanto e Anakin está bem com isso. Fi também concorda com isso, pois já tem uma nora que insiste em já ter filhos. Sha'ak, agora casada com ele, finalmente conseguiu ter a experiência que desejava. Sha'ak e Anakin estavam agindo como animais, e ela surpreendentemente tinha mais resistência do que a Yayla, o que levou Anakin a acreditar que ele a engravidaria primeiro nesse ritmo. Sha'ak não queria sexo protegido e disse isso a ele, assim como vinha fazendo com a Yayla. Parecia que ela já queria ter filhos com ele, e ele estava começando a se perguntar se esses eram os instintos que ela reprimia quando estava perto dele. Ele se divertiu imensamente, e embora se considerasse sortudo, isso não significava que ele próprio não se esforçasse. Depois havia Barris, sua esposa mais nova e apenas um ano mais nova que ele. Ela é provavelmente a última da lista a querer filhos, não porque não queira, mas porque queria fazer outras coisas. Ele respeitava isso, não estava disposto a forçar ninguém a ter filhos e mais cedo ou mais tarde, quando Barris começar a ver as outras garotas engravidando, ela mesma poderá ficar com ciúmes. Embora ela também possa ter momentos especiais com Anakin, isso não significa que ela tenha tanta resistência. Na verdade, ela era a pior de suas 4 esposas ao mesmo tempo e o surpreendeu que até mesmo Padme pudesse sobreviver à garota. Mestre, uma voz o chamou enquanto ele estava em seus pensamentos. Ah, Atsuko, o que você está fazendo aqui? Anakin viu o androide, agora o sintetizador estava tendo seu próprio Nanozui. Ele o criou só para ela, e ela se apaixonou imediatamente por ele e de fato começou a proclamá-lo como um deus. Não que ela já não o fizesse, mas isso não vinha ao caso. Ela ficou muito feliz ao receber tal presente. Declaração, mestre, vim informá-lo sobre a localização da Federação de Vinganças. Você os encontrou? Anakin perguntou. Declaração, os FV foram localizados nas profundezas do espaço UT. Eles não perceberam que percebemos seu movimento. Também declaração, mestre, meu corpo fica estranho, quente e muito suado quando estou perto de você. O que é isto? Parece que Atsuko, anteriormente HK, não tinha como saber se ela estava ou não no cio.
Certo. Obrigado pela informação e pelo seu problema quente. Anakin praticamente podia sentir o cheiro dos feromônios, ela estava percebendo, e ela nem percebeu esse fato. Acho que deveria educá-lo sobre. Anakin explicaria o que estava acontecendo com ela e ela pediria a ele para cuidar disso. Um pedido que ele aceitaria se já não fosse casado e ela nem tivesse ligação com ele, então ele não poderia nem mentir. Isso o excitou, o que faria com que suas esposas também se divertissem. Quem estava encarregado de ensinar os sintetizadores sobre essas coisas? Anakin pensou consigo mesmo enquanto redirecionava Atsuko para usar alguns itens para aliviar sua pressão. Lamentável que eu tenha alguma honra e lealdade dentro de mim. Capítulo 156. Mais problemas. Alguns podem questionar por que Anakin precisava de militares, especialmente militares que envolvessem seres vivos, mas ele tinha uma boa resposta. Ele não precisou dizer nada neste momento, pois havia algo mais acontecendo. Algo que responderia desafiadoramente a essa pergunta, mas não totalmente. Capitão, estamos em posição. Uma voz falou através de um dispositivo de comunicação, notando que uma versão atualizada de um comunicador estava sendo usada. Era distintamente de design e uso do Império, mas isso estava além do que estava acontecendo naquele momento. Bom, o capitão provavelmente respondeu. O capitão então iniciou seu próprio levantamento de sua área imediata e da localização da base onde esses canalhas da Federação estavam localizados. Para o Deus Imperador, o ser sintético pensou consigo mesmo ao ver a escória. Os pedaços absolutos de lixo que ajudaram a deixar seu Deus Imperador entristecido pela morte de inocentes. Não entenda mal, capitão, ele também teve problemas com essas pessoas além do que estava acontecendo com seu imperador. Ele tinha seus próprios ossos para escolher e também tinha sentimentos fortes sobre a morte de inocentes. Era algo que anteriormente fazia parte de sua programação. Agora era algo que ia até o fundo de sua alma, algo que não mudaria, não importa o que fizesse. Isso a menos que alguém pudesse de alguma forma se fundir com essa pessoa, substituindo a consciência anterior que existia, mas com o treinamento, a conexão e as habilidades da força de Anakin, isso seria quase impossível para todos, exceto para o próprio Anakin. A base deles, a base da Federação da Vingança, ficava em um mundo de contrabandistas, praticamente isolado do resto da galáxia. É claro que estava dentro do espaço útil, por causa disso os soldados empírios tiveram que agir com cuidado. Eles não queriam criar um passe em falso que teria que ser resolvido pelo seu imperador. Portanto, a maioria dos escolhidos para esta missão possuíam as maiores habilidades em termos de velocidade, agilidade, percepção e furtividade. Depois de inspecionar a área e ver que estava relativamente calmo, o capitão levantou-se e gesticulou lentamente para que seus homens se aproximassem. Todos se aproximaram deste edifício sabendo que seriam capazes de fazer algo pelo Império, pelo seu imperador. Isso realmente fez seu sangue bombear, e como seus dois corações. Resultado do uso da Sky Seed para melhorar seu ser e fornecer-lhes uma conexão com seu imperador como seus filhos metafóricos, o inferno começou. Blaster estava atirando e o local se transformou em um campo de batalha. Basta ver como o capitão entrou e ordenou que seus oficiais e vários outros soldados avançassem. Não houve meio termo, não houve calma antes da tempestade, e certamente não houve tempo para o inimigo tentar propor um contra-ataque. Foi um ataque total que seria incontestado, já que os soldados sintéticos empírios permaneceriam relativamente lesos. Mesmo quando fossem baleados, seus corpos seriam capazes de lidar com isso, ou eles se esquivariam através da percepção sensorial extra, algo que lhes era permitido através da força. Relatar soldado. O capitão perguntou através de seu dispositivo, não o dispositivo que estava instalado em seu poder. Infiltramo-nos com sucesso na base, através das bênçãos do nosso imperador, que possamos continuar a ter sucesso no nosso empreendimento. O soldado respondeu. Fogo e eletricidade estavam sendo gerados quando os empírios começaram a criar coisas do nada. Fogo e relâmpagos espiralaram pela base enquanto continuavam a queimar este lugar ou a evacuar qualquer inocência. Eles não eram cães sedentos de sangue enviados para a guerra, mas sim seres vivos, especialmente como são agora. Eles próprios fariam uso de Meshuderu, dadas as suas origens androides. É correto que eles empreguem este método para criar mais exércitos para o Império. Embora possam ser superiores ao que eram antes, isso não significa que androides descartáveis não possam ou não devam ser usados. Morrer. Várias vozes eram estranhas, tanto dos aliados quanto dos soldados empírios, ao lado daqueles que pertenciam a esse grupo marginal. Especificamente, as pessoas do grupo marginal estavam morrendo de forma horrível ou sendo libertadas de acordo com os pecados que cometeram. Seja direta ou indiretamente, porque agora essas pessoas seriam presas e levadas de volta ao imperador para a conversão. Ou eles morreriam porque não valiam a pena, ou para ser mais específico, os sintetizadores os viam como inferiores até mesmo aos seres mais insignificantes. Lixo absoluto, assassinos, estupradores e criminosos eram, mas obviamente isso não se aplicava a todos aqui. Somente aqueles que realmente causaram algum dano estavam sendo lidos, suas mentes espetadas enquanto os sintetizadores devoravam toda e qualquer informação, enviada diretamente de volta a Tatooine para Siri gerenciar. É isso mesmo, Siri desempenha um papel cada vez mais importante quando se trata de coisas porque Anakin tem grandes planos para ela. Na verdade, ele tinha grandes planos para todo o planeta Tatooine como um todo. Antes ele não queria fazer desta sua capital, mas ele havia encontrado algo mais interessante. Uma ideia que revolucionaria tudo o que ele vinha fazendo dentro da construção da nave estelar. Até mesmo a Estrela da Morte e variações dela não se comparariam ao seu plano e projeto. Correr, monstros, demônios empírios. As vozes continuaram a ecoar por toda a base, pois ela foi absolutamente devastada pelos agentes enviados para cá. Não adianta. Eles têm armaduras que podem resistir aos nossos ataques. Recue.
Eles pensaram que poderiam recuar, mas o capitão já havia contabilizado tudo e mandaria reunir todos aqui de maneira organizada e organizada. Pagãos! Não há como escapar dos olhos que tudo vem de Nosso Senhor. O capitão gritou, o que fez com que aqueles que eram soldados empíreos próximos começassem a cantar. Para o imperador, para o Deus imperador, para o divino. Sangue. O capitão rugiu enquanto avançava em um estado quase frenético que mataria muitos, o que levou os outros a seguirem seu exemplo. Sangue. As pessoas rugiram de volta, pois sangue era a palavra-chave. Cabeças esmagadas, massa cerebral espalhada, membros arrancados de corpos enquanto alguns morrem lentamente devido à perda de sangue. Foi horrível e a maioria dos soldados empíreos aqui não aceitaria de outra maneira. Afinal, é isso que eles deveriam fazer e não refletiria bem para eles se não pudessem ajudar seu imperador a desabafar um pouco de sua raiva, destruindo totalmente as pessoas que estavam tentando mexer com ele e até mesmo adicionaram alguém em fazendo isso. É claro que eles não eram animais completos e foram treinados o suficiente para distinguir quem estava destinado a morrer e quem não estava destinado a morrer. Todos eles também tinham suas próprias posturas morais e não estariam aqui se não fossem cuidadosamente selecionados para o processo. Embora Anakin os tenha criado para esse propósito, isso não significava que todos os sintetizadores gostariam de participar de eventos como este. Às vezes eles até bebiam o sangue de seus inimigos enquanto avançavam, o que com certeza colocava o medo de Deus, ou seja, Anakin, em seus corações. Aqueles destinados à terapia de conversão seriam lentamente doutrinados e teriam esse medo selado em seus corações para sempre. Eles definitivamente não estariam dispostos a enfrentar Anakin novamente, se isso fosse o resultado de sua ira. Embora Anakin não estivesse pensando em matança sem sentido, o que eles estavam fazendo não era e é de fato perfeitamente calculado. Ele pode não querer atribuir um número ao seu próprio povo, aos seus próprios cidadãos e aos inocentes, mas isso não significa que ele não possa beneficiar de alguma forma através das ações do mal. Embora possa parecer pior beneficiar-se do mal em vez do bem, a questão é que na maioria das vezes, o bem não é exatamente igual ao benéfico. Na verdade, muitas vezes, fazer o bem geralmente significava ter que fazer algum tipo de sacrifício para si mesmo e Anakin não gosta dessa ideia. Talvez, apenas talvez, se tivesse a ver consigo mesmo, ele seria gentil o suficiente para sacrificar seu tempo, seu dinheiro ou esforço pelos outros. Mas isso não significa que ele não tiraria vantagem daqueles que considera seus inimigos. Ele iria ordená-los por tudo que tinham. Claro, também podemos levar em conta que Anakin se beneficia da República, o que para a maioria deles seria bom de alguma forma, mas isso não significa que eles poderiam permanecer tão fora de sua complacência. Embora os inocentes possam sofrer por dentro, isso não significa que Anakin os ajudaria só porque são assim. Às vezes, uma pessoa ou grupo tinha que se defender, que é exatamente o que era a Aliança Rebelde na linha do tempo original. Mas isso aconteceu num futuro tão distante, muito além dos eventos que levaram à sua queda, que foi estúpido ajudar pessoas que não estavam dispostas a lutar. Ele não estará travando uma guerra como essa. Foi um esforço fútil, completamente inútil e como resultado a República terá de falhar para que o povo se defenda. Só então ele os ajudaria, ou se eles falhassem totalmente, então ele provavelmente interviria se o inimigo deles fosse muito poderoso. Depois de um tempo nos reunimos novamente com o capitão. Então são todos? As paredes, pisos e tetos tinham sangue espalhado e pintado completamente por toda esta base, no entanto. Sim, senhor. Não há mais pessoas e estas são as únicas pessoas que ficaram para trás. Alguns alvos de alto perfil foram identificados e não foram completamente mortos, enquanto as pessoas mais inocentes serão enviadas para a conversão. Um soldado respondeu. Bom trabalho. Os sintetizadores contrastavam com seus armamentos ensanguentados comparativamente aos de corpo e forma mais fracos. Vamos levá-los à terapia de conversão enquanto os mais culpados serão julgados por seus pecados pelo nosso imperador. Para o imperador. Logo à menção de Anakin, o soldado respondeu e saudou. Para o imperador. Todas as pessoas começaram este canto e continuaria a ser assim por toda esta pequena comitiva. As pessoas capturadas estariam sujeitas ao fanatismo dos sintetizadores, enquanto os sintetizadores apenas consideravam esse comportamento normal. Eles seriam despachados, dependendo de suas designações, embora Anakin não gostasse muito da ideia de conversão, pelo menos manteria os mais inocentes fora da cadeia de prisão. Ele queria manter as pessoas seguras, mas também não queria mimá-las, pois isso seria muito desastroso para elas. Não, ele acreditava que estava fazendo um favor a eles ao reeducá-los e ele sabe que parece horrível, mas isso é exatamente o que é necessário fazer com presidiários ou prisioneiros. Para reintegrá-los adequadamente na sociedade em geral, um processo de reeducação teve que começar e terminar. King estava em péssimo estado. Estava tudo acabado, tudo que ele vinha tentando trabalhar e a culpa era dele por acreditar que tudo ficaria bem. Ele sabia que não deveria ter causado confusão naquele bordel, mas simplesmente não se conteve e em seu estado de delírio, sob o efeito das drogas, cometeu um erro. Isso abriu uma trilha que levava de volta a todos os outros e ele teve a audácia de acreditar que sairia livre do batedor. Ele foi espancado até virar polpa quando aqueles soldados empíreos fizeram um grande número contra ele, depois de descobrirem que ele era o principal motivo de sua operação. Os Uts certamente estariam se distanciando de seu pequeno grupo marginal e ele não teria apoio. Nenhum da República, da SEI ou mesmo dos Uts. Especialmente todos os três e qualquer sistema legal que existisse dentro do Império certamente o fariam ser condenado por seus crimes, e possivelmente punido com uma sentença muito ruim. Você nunca vai me pegar vivo, ele havia dito. Eu vou matar todos vocês.
O imperador é o diabo. Ele havia dito. Vou foder todas as suas lindas esposas. Ele havia dito e rido loucamente, mas isso só o faria entrar em um estado ainda pior do que estava antes. Anakin não deixaria esse cara escapar, mesmo que ele fosse inocente só por dizer isso. O fim da federação estava próximo e King era apenas mais um homem quebrado no final do dia. Um homem destruído pelas ações erradas da Federação Comercial, destruído pelas circunstâncias em que se encontrou, mas isso não significa que Anakin será tolerante. Não, isso só lhe daria motivos para fazer algo ainda mais extremo. Anakin garantiria que ele sofresse. Então foi você, hein? Grievous entrou para interrogar o principal culpado, bem, meio que o principal culpado. Foi estúpido da sua parte deixar aquele rastro. Você achou que seria um de seus lacaios que seria sua ruína? Grievous olhou o homem de cima a baixo e pôde dizer que não se importava muito. Com ódio absoluto, como uma torrente de chuva caindo sobre ele, King gritou com Grievous. Eu odeio você. Eu odeio o seu imperador. Eu odeio a viúva. Eu odeio todo mundo. Dentro. Império estúpido. Ele absolutamente convulsionou em seu assento, contido e não pôde fazer nada do jeito que estava. Você provavelmente deveria se acalmar aí. Se machucar não vai te fazer nenhum bem, e mesmo se você morrer, não há como o imperador deixar alguém como você ir tão facilmente. Há um lugar especial projetado só para você que o imperador estava trabalhando. Você provavelmente será o primeiro a saber, fora seus amigos imediatos. Grievous realmente não precisava soar tão ameaçador, mas ainda assim soou assim. Ó do que você está falando. King estava delirando, como se ainda estivesse drogado. Não importa, mas você irá para o inferno. E o que é isso? O homem foi encorajado, não temendo isso, pois sabia que era impossível. Mandar-me para o inferno? O que ele vai fazer? Me matar? King riu loucamente, mas Grievous estava falando sério quando disse isso. Bem, não exatamente o inferno, pois já existe uma dimensão chamada inferno. Não, você irá diretamente para o vazio, também conhecido como nada. Você simplesmente deixará de existir. Grievous disse antes de continuar uma última vez para fazer o homem entender. Vazio, o que significa que cada vestígio de quem você é morrerá. Sua alma, sua mente e consciência, tudo. Até mesmo as memórias de você não existirão mais. Ha ha ha. O que quer que você diga, velho? King definitivamente não estava no estado de espírito certo. Suspirando, Grievous se levanta e sai balançando a cabeça sabendo que este homem será o primeiro a experimentar um destino tão cruel. Não que não fosse merecido, só que era um pouco trágico que essa pessoa, tão quebrada, não existisse mais. Alguns podem até dizer que isso é uma misericórdia em comparação com todas as outras coisas que Anakin poderia fazer com ele. Capítulo 157. Preparações 1. Para ajudar ainda mais a aumentar e desenvolver seu projeto especial em relação a Tatooine e Siri, Anakin não precisava de muitas coisas sobrando. Ele basicamente já tem a maior parte dos projetos elaborados onde sua própria contribuição foi agregada, inclusive ao lado de sua mãe e de vários outros profissionais treinados. Depois de vasculhar os pedaços quebrados do Dark Reaper, Anakin adquiriu mais uma peça de tecnologia que poderia destruir mundos inteiros. Neste ponto, ele tinha os projetos da Estrela da Morte, do Portão do Infinito e agora do Dark Reaper. 3 coisas com capacidade de destruir um planeta inteiro se ele realmente precisasse de algo assim, o que ele não precisava. Mas a parte principal não era a destruição que poderiam causar. Não, Anakin não estava atrás disso, mas queria mais e mais informações, trabalhos inovadores, grandes projetos e estruturas que fossem massas gigantes de tecnologia. O que ele queria era fazer algo autossuficiente, sem desperdício de energia e se ia haver uma fonte de energia tinha que ser algo ilimitado. Dê um nome à força e o campo de energia que ela representava se tornaria essa energia ou ele tentaria alguma outra maneira de encontrar algo melhor. Claro que houve a ideia de criar uma esfera de Dyson. Uma mega estrutura hipotética que abrange completamente uma estrela e captura uma grande porcentagem de sua produção de energia. No entanto, isso seria um desperdício porque do jeito que está, ele só seria capaz de capturar uma grande porcentagem de energia e o resto escaparia. Esta é a verdade, a dura verdade quando se trata das leis da física. Simplesmente não há como ele reservar toda essa energia e depois reciclá-la, mantendo-a em um só lugar, a menos que a força seja usada de alguma forma. Então ele estaria investigando estruturas como o Dark Reaper, o Starforge e até mesmo o artefato do Globo de Ouro que ele havia tirado de Yavin 4. Ele não queria apenas criar uma fonte de energia renovável que nunca se esgotasse, mas também queria criar outra coisa. Algo que começaria a transformar o planeta Tatooine em um planeta quase completo de base tecnológica. Tatooine por si só se tornaria um planeta vivo, muito mais do que já era, onde Siri atuaria como espírito e como tal, Anakin seria o Senhor Supremo deste espírito. Este grande projeto veio de alguns lampejos de inspiração que o tentaram a fazer algo tão louco quanto isso. Tão louco quanto transformar todo um planeta em um gigante vivo e em movimento, de natureza semelhante ao que era a Estrela da Morte, mas não teria as capacidades da Estrela da Morte. É por isso que ele queria uma fonte de energia ilimitada e acreditava que, embora a força seja infinita, isso não significa que ela não possa ser prejudicada ou cortada de alguma forma. Especificamente quando se trata de seus poderes ou habilidades e faz sentido se houver outros que tenham capacidade para fazer algo assim. Para drenar e criar medo, feridas na força para desativar sua fonte limitada de energia. Quando se trata de Tatooine, ele não estaria mecanizando completamente o planeta, aproveitando e drenando qualquer força vital que ele tenha, mas em vez disso estaria criando o que é essencialmente um planeta ciborgue.
Esta é de longe a melhor ideia em vez de torná-la totalmente mecanizada, porque isso destruiria o planeta. Não no sentido de que simplesmente explodiria, mas no sentido de que ele estaria cortando sua conexão com a força. Cortando sua conexão com ele, e embora ele tivesse grandes quantidades de estoque quando se tratava de midi-chlorians não orgânicos, isso não seria suficiente para todo o planeta. Pelo menos, pelos números que ele reuniu, até mesmo os corpos de metal desativados dos droides vivos anteriores. É claro que Anakin também teve que pensar em outras coisas, porque o Império não funciona sozinho, não importa o quanto ele automatize o processo. As pessoas ainda estavam vivas, aquelas que viviam e ainda estavam muito ligadas à força e por causa disso, Anakin teria que ser uma pessoa sociável. Não importa o quanto ele gostaria e gostasse de ficar nas sombras, no final não há como escapar da verdade. A verdade virá à tona não importa o que aconteça, não importa o quão bem você esconda seus segredos, especialmente em um universo como este com a força totalmente invasiva. Praticamente já está em sua mente e nas mentes de todos os outros seres vivos. A única diferença que ele tem dos demais é a vantagem única de conhecer o futuro, ser o filho da força e ser a combinação das almas do Anakin original e dele mesmo, de sua vida anterior. Pode ser que haja mais do que isso, mas Anakin é capaz de identificar exatamente o que ou porque exatamente ele é capaz de desafiar o destino e o destino. Ele é capaz de ir contra o que a força quer e desafiá-la com sua força de vontade, chegando ao ponto de começar a se separar da força. Não em deixar de fazer parte da força, mas em vez disso separando-se, deixando a conexão, mas permitindo-se um refúgio. Um lugar onde, se ele quisesse, ele ainda poderia usar habilidades semelhantes à força, mas estaria desimpedido e completamente sem direção da força. É por isso que ele está construindo sua própria dimensão, onde roubou o nome de céu. É por isso que ele está começando a realizar alguns projetos científicos relacionados à manipulação do midi-chloriano e à transformação dessas formas de vida simbióticas. Ele os está transformando, ou pelo menos tentando transformá-los não apenas para se tornarem melhores, mas também para garantir que eles tenham uma conexão especial apenas com ele. Ele estava começando a perceber isso sozinho. Sua presença dentro da força estava começando a criar uma reação em cadeia como nenhuma outra, e embora aqueles conectados a ele não sintam os efeitos, outros que são sensíveis à força podem. Ele atingiu um ponto crítico na construção de seu poder, de sua força e não pararia por aí. Ele estava temendo sobre seu controle, mesmo que seja perfeito e a energia restante não seja exatamente normal. Não, era um campo de energia próprio e tudo se originava dele. Quando eu disse que me tornaria a força, não quis dizer exatamente isso, mas é melhor do que o que planejei originalmente. O que Anakin estava fazendo era essencialmente se tornar a força, o campo de energia que é a força cósmica. Enquanto a força viva, que são os midi-chlorians, também seria alterada lentamente, à medida que ele tenta criar uma versão mais forte e muito melhor da força viva, dos midi-chlorians para si e para os outros. Ele não guardaria isso para si mesmo, especialmente para aqueles que estariam abaixo dele e de suas esposas, amantes e familiares. Como ele poderia rejeitá-los de si mesmo? Havia outra coisa em que ele precisava pensar também, o que estaria fazendo em relação aos Uts e sua tentativa flagrante de tentar puxá-lo para baixo. Eles receberiam o deles. Anakin sabe que o farão, pois ele estaria criando um exército que ele já construiu o suficiente para ir contra eles. Mas isso não aconteceria sem baixas e perda de recursos, algo que ele realmente não pode pagar agora, pois faria o Império parecer fraco. É claro que ele sempre poderia confiar em seu poder esmagador e destruidor de mundos, mas isso apenas faria com que todos os outros fossem incentivados a atacá-lo. Ele não queria acabar como Nihilus, mas também não queria fazer nada a respeito e não tornar inúteis as habilidades às quais agora tem acesso. Agora, lidar com alguém que se atreveu a tentar fazer algo comigo, ou com minhas esposas? Anakin estava obviamente se referindo a King, o lunático. Parece que todos os inimigos de Anakin eram de alguma forma insanos devido às suas circunstâncias ou apenas psicopatas certos, por exemplo, Sidious. Olá. Anakin sentou-se em seu trono enquanto pessoas eram apresentadas a ele, pessoas que faziam parte da Federação. Ele olhou para suas almas, suas mentes. Mesmo que os soldados e os sintetizadores fossem confiáveis, ele sabia que as emoções podiam interferir nas coisas. Mesmo emoções de tempos passados podem ser alteradas quando muitas emoções estão presentes no presente. A mente não é perfeita, não importa quantos recursos sejam investidos nela, então Anakin, obviamente, nem sempre usou sua mente, mas em vez disso usou a força. Era a melhor maneira de determinar se alguém era ou não digno de punição, pois embora a força às vezes haja de maneira maldosa quando se trata dele, isso não colocaria em risco algo assim. Se quisesse fazer algo com ele, não faria através de outros e iria diretamente até ele para fazê-lo. Inocente. Anakin gritou enquanto gesticulava para a próxima pessoa vir e à medida que avançava, mais e mais pessoas começaram a se tornar culpadas. Anakin nem se preocupou em dizer mais nada depois de um certo ponto e apenas absorveu diretamente a energia da força e a força vital daqueles que eram culpados. Eles eram um completo desperdício de espaço, e toda vez que ele entrava na mente de alguém e lia suas memórias, ele teria que temperar cada vez mais sua própria força de vontade. É melhor deixar algumas coisas invisíveis, mas obviamente o mundo não é um lugar tão bom, então é melhor para Anakin se acostumar com essas experiências o mais cedo possível. Próximo. Anakin gritou, mas sabia que a última pessoa a passar por aquelas portas seria o líder por trás de todas aquelas pessoas. Olha quem temos aqui. Anakin se levantou, os androides dentro do palácio estavam indiferentes, mas ainda estavam alertas porque queriam proteger seu mestre de qualquer maneira, mesmo quando ele próprio poderia destruir o palácio se não estivesse no controle, simplesmente movendo o braço em uma direção. Você é o imperador. Sim, eu sou.
Anakin contornou o homem caído, seus membros foram cortados, mas sua língua não foi cortada, mas ele ficou em tal estado que é inacreditável que ele ainda estivesse vivo. Você também fez isso comigo. Os sintetizadores, ou seria Grievous, chegaram ao ponto de mutilar seus órgãos reprodutivos, garantindo que ele não pudesse sequer se chamar de homem. Foi muito desagradável ver o homem naquele estado, mas Anakin decidiu ler a mente do homem apenas para ter certeza de seus pensamentos. Embora ele possa proteger seus entes queridos, isso não significa que o que esse cara disse era realmente o que ele queria. Bem, eu estava errado. Anakin havia pensado isso, até ver que os pensamentos de King eram exatamente como já havia sido proposto. Um lixo absolutamente degenerado, e o pior é que quase tudo foi resultado de suas próprias tragédias. Algo que poderia tornar alguém mais forte, mas em vez disso este homem decidiu se tornar psicótico. Talvez mais forte no sentido de que estava disposto a fazer todas essas coisas malucas. Mesmo assim Anakin o considerava fraco. Por que você está me ignorando? Ouça-me. King gritou, mas esse nem era seu nome verdadeiro, agora era. Fique quieto, Teodoro. Sei como você sabe disso. O homem ficou surpreso quando seu nome verdadeiro foi exposto. Vê vocês, todos vocês são monstros. Theodore, você não existirá mais. Anakin decidiu que isso era o suficiente e apenas caminhou até o homem aleijado, deficiente e incapaz que se chamava Theodore, também conhecido como Rei. Ele estendeu a mão, mas não tocou o quinto à sua frente e retirou diretamente a consciência, a alma de King. Você não existirá mais, a única pessoa que lembraria que você existiu seria eu. Ninguém mais, você nem terá um nome na história, você não será ninguém. Na verdade, você nem seria ninguém, e em vez disso nem existiria. Anakin disse ao ver os olhos cheios de horror de Theodore, finalmente percebendo a situação em que se meteu. Theodore nem sequer teve todas as partes de seu corpo devolvidas a ele como um fantasma e em vez disso, nem sequer teve a dignidade de sair com sua forma intacta. Anakin não permitiu que isso acontecesse e em vez disso, certificou-se de que quando jogasse no vazio, ele não receberia nada em particular. Ele seria lentamente consumido pela escuridão, e Anakin tentaria fazer algo milagroso pela filha do homem que havia morrido. Embora sua alma provavelmente fosse uma com a força agora, isso não significava que Anakin não tentaria extrair a força vital de Theodore e enviá-la para a filha que está morta. Ela estava mais em estado de morte cerebral, em vez de completamente morta e isso lhe daria uma chance de viver. Ela viveria sem pai, é claro, mas ainda tinha mãe e um padrasto rico também, então era melhor do que nada. Espero que você não descanse em paz. Anakin deu seu último adeus à alma torturada de Theodore Miller, também conhecido como King. Ele não existiria além deste momento e mesmo assim, ele nem existiria no passado também, e pareceria que ele não era uma pessoa. Capítulo 158, Preparações 2. No quarto de Anakin sua suíte real se preferir. Ele e Padme estavam abraçados, depois de uma longa sessão de amor um com o outro. Ela não foi a única a entrar em seu quarto para se envolver em alguns atos bastante escandalosos, já que suas outras esposas também foram trazidas para cá. Ele se divertiu bastante e continuaria a fazê-lo também sem interrupções de ninguém. Padmé. Anakin olhou enquanto chamava a atenção dela. Grog, Padmé respondeu. Ainda não terminamos? Acho que não posso fazer mais nada. Não quero dizer que deveríamos ter outra rodada. Queria te perguntar uma coisa. Anakin disse. Por quê? O que é isso? Padmé perguntou. Lembra como a Yayla não aceitou você porque você não tinha um vínculo de dia comigo? Anakin perguntou. Sim, mas também lembro que ela superou isso também. Padmé a fez ver isso de sua perspectiva e meio que enganou a pobre garota. Não que ela tenha feito algo ruim, mas apenas defendeu seu amor por Anakin. Sim, isso é verdade. O que eu queria perguntar era se você está disposto a experimentar isso comigo. Anakin explicou antes de continuar. Experimentar o que é estar assim, conectado a mim espiritualmente totalmente, sem que eu tenha que ajudá-lo através da força. Eu não preciso da sua magia para me dizer que te amo, Anne. Padme disse, o que foi algo que encheu seu coração com um calor estranho. Um calor que teria se transformado em paixão, apenas se ela estivesse disposta a mais uma rodada, mas era óbvio que ela estava cansada mental e fisicamente. Eu já sei como me sinto, mas... Anakin continuou por ela. Eu acredito que estou com um pouco de ciúme e quais são esses sentimentos que todas as outras pessoas ao meu redor experimentam. Eu gostaria de saber, mesmo que apenas por um breve período. Padme terminou por si mesma, revelando seus verdadeiros sentimentos sobre o assunto. Eu não prometi fazer você gostar de nós, como todos nós. Anakin perguntou a ela, vendo que ela estava sendo sincera. Você fez, mas eu fiz minha própria pesquisa. Não pense que só porque passei a maior parte do meu tempo estudando e me aprofundando na política, eu não seria inteligente o suficiente para entender as coisas do ponto de vista médico. Perspectiva de um sensitivo à força treinado. Padmé disse. Eu não disse isso, você disse. Ei! Padmé exclamou. Ele apenas a abraçou completamente, envolvendo-a em seus braços. Ela até corou ao sentir o irmão não tão novo dele cutucá-la também. Achei que tinha dito. Padmé estava excitada, mas também dolorida o suficiente para conhecer seus limites. Se ela não resistisse a essa tentação, não conseguiria nem sair da cama direito. Não se preocupe, não faremos mais isso. Anakin sussurrou em seu ouvido como o diabo que ele era, querendo ver se ele conseguiria enganá-la, entrando em mais uma sessão de amor entre os dois. A menos, é claro, que você queira um pouco mais. Eu quero. Padme se divertiu antes de dizer mais e continuar. Não. Mal animal. Tudo bem, valeu a pena tentar. Anakin disse, suspirando por dentro, mas sem demonstrar qualquer decepção por fora. Sim, guarde isso para outra pessoa. Seus truques mentais não funcionam comigo, lembra? Você disse que só funciona com os fracos de vontade. Isso é verdade.
Anakin acenou com a cabeça antes de dizer, mas quem diria que você poderia resistir à tentação dos sentimentos que eu lhe dou? Isso me faz pensar se você realmente ama ou não. Ele foi interrompido, no entanto, quando Padme o beijou nos lábios e não foi tão inocente. Estava cheio de amor e paixão, como se quisesse reafirmar a ele que ela realmente o ama. Ele sabia disso, mas parecia que ela havia levado a piada um pouco a sério demais. Tudo bem. Anakin a separou dele. Não se preocupe, eu sei. Ela apenas lançou-lhe um olhar furioso antes de abraçá-lo um pouco mais e na tentativa de fazer dele a colherinha, ela falhou e se tornou ela mesma a colherinha. Não brinque com coisas assim. Padme bufou, mas ela não se importou em abraçá-lo ainda mais forte, não que ela pudesse machucá-lo ou, ao contrário, ser machucada. Você sabe, eu posso fazer isso. Vou fazer com que você sinta como me sinto e formar uma conexão entre nós dois. Anakin disse, prometendo a ela que sim. Você pode? Ela o questionou e ele apenas acenou com a cabeça em resposta. Se você realmente pode, quando podemos fazer isso? Como podemos fazer isso? E como você tem certeza de que teríamos um vínculo entre nós? Não é baseado na compatibilidade e tudo mais? Você não está preocupado que talvez não estejamos destinados a ficar juntos? Parece que Padme tinha muitas inseguranças por causa de Anakin ter muitas outras mulheres ao seu redor, além de ele estar muito mais conectado com elas. E ela é a única deixada de fora. Eu sei que posso, e através da força, sei que devemos ficar juntos. Anakin respondeu enquanto pensava consigo mesmo ao mesmo tempo. Se você fosse o original, é claro que seu acoplamento teria destruído o universo, mas também ajudaria a restaurá-lo. Então tenho certeza de que também deveríamos ser. Ele continuou interiormente. É uma coisa boa que força esteja do meu lado neste caso e não queira me assustar por ser incapaz de me conectar com ela. Realmente. Padme olhou nos olhos dele enquanto dizia isso, e ele pôde sentir sua agitação. Embora ela o ame e sinta que isso deveria acontecer, isso não significa que ela deveria ser forte o tempo todo. Mentalmente, muitas coisas deveriam ter afetado ela, especialmente quando ela tinha apenas 14 a 15 anos de idade como rainha. Ainda mais jovens que isso, havia outras garotas ainda mais jovens que ela, que ascenderam à posição de rainha e se destacaram. Havia muitas coisas a serem levadas em consideração ao considerar Padme, e Anakin não se importava em fazer um esforço extra para qualquer um de seus entes queridos, e ele continuaria a fazê-lo porque é assim que deveria ser. É o que ele quer fazer e se ele der tudo de si, aqueles com quem ele está conectado também darão tudo de si. Novamente, os relacionamentos não eram 50-50, mas sim 100-100. Anakin teve que se entregar totalmente a eles e eles, em troca, dariam tudo de si a ele. É tão simples quanto isso. Anakin se inclinou para retribuir o beijo de Padme, e desta vez pode não ter sido tão apaixonado ou faminto quanto o de Padme antes, mas ajudou um certo sentimento. Uma sensação de que tudo ficaria bem, e que ele tem certeza, certo em sua posição de que seus sentimentos importam. Mesmo que a força quisesse separar os dois, ele seria contra. Ele já estava se aproximando rapidamente desse ponto de poder, e não demoraria muito para que até mesmo a força fosse incapaz de direcioná-lo. Seria incapaz de mudar o fluxo do destino quando se tratasse de coisas relacionadas a ele e às pessoas ao seu redor. Ele era um empurrão, um pulso e uma atração dentro da força que as coisas gravitavam naturalmente em sua direção e o orbitavam como planetas. Ele era uma estrela, uma giga-estrela que criaria um sistema próprio dentro do poderoso universo que era a força. Claro, Anakin finalmente respondeu enquanto a abraçava de volta, onde os dois finalmente adormeceriam. Bem, Padme adormeceria com um sorriso no rosto, enquanto Anakin ainda estaria trabalhando duro em sua própria mente em segundo plano, já que o Império não pode exatamente funcionar sozinho. Pelo menos ainda não, e mesmo assim, eu não. Anakin quer ficar noivo da garota que você deu a ele. Acho que você deveria esperar e pelo menos considerar porque ele não quer um casamento direto na idade que a garota tem. Grievous conversou com Talzin, pois ele também viajava constantemente para instalar o dispositivo de transporte em Datomir. Anakin pelo menos daria aos Datomaria uma maneira de viajar até o Império, e ele enviaria alguns de seus exércitos para proteger melhor este lugar, pois caso contrário ele poderia se tornar uma fraqueza. Um ponto de entrada no Império, que poderia ser desastroso se ele não fortalecesse este dispositivo de teletransporte que havia criado para todos os sistemas estelares dentro do Império. O que você quer dizer? O imperador não gostou do meu presente? Presumi que ele gostaria de levar outra mulher para sua coleção. Talzin respondeu a Grievous, mostrando sua visão de como Anakin era. Não me interpretem mal aqui, mas acho que você está sendo um pouco tendencioso. Grievous obviamente não queria chatear seu amante, mas também queria defender seu salvador. Preconceituoso como é que quando faço uma observação tão simples sou tendencioso. Pensei que ele adoraria ter outra garota, e vi que só tínhamos uma garota aqui que era aceitável em qualquer grau que ele está aceitando. Talzin disse, ainda um pouco chateado por não ter conseguido o que queria. Anakin pode ter começado a ajudar a estabelecer melhores comunicações entre o Império e está até construindo um Stargate, o que ainda não foi suficiente para ela. Olha, eu sei que parece estranho, mas todo mundo que está se relacionando com o Imperador já aceitou essa ressalva no relacionamento. Grievous forneceu tentando fazer com que ela fosse mais receptiva. Há uma condição que o Imperador propôs que aceitaria, mas apenas se você aceitar algumas condições diferentes. Oh, ele está disposto a levar a garota? Então por que estou errado? Acalme-se, acalme-se. Você está errado porque o Imperador vai permitir que a garota seja noiva com ele e faria isso porque você quer que ele se case com ela imediatamente.
Dessa forma, se a garota no futuro, ao se tornar adulta, não quiser continuar com isso, ela pode ir embora. Grievous obviamente deixou de fora o fato de que Merrin certamente estaria indo embora se naquela época ela não formasse uma díade com Anakin. O que ela não sabe não a afeta. Embora Grievous gostasse de ser honesto com ela, como a maioria dos relacionamentos deveria ser, isso não significa que eles tinham que contar um ao outro absolutamente tudo um sobre o outro. Pensando consigo mesma, Talzin responde: ok. Ela examinou os benefícios para ela e para as pessoas ao seu redor e chegou à conclusão de que isso era o melhor. Não havia necessidade de forçar a garota, especialmente quando a própria Talzin era meio contra a ideia da poligamia. Especialmente quando se tratava de homens com múltiplas esposas, já que ela não gostava disso e preferia que fossem as mulheres quem recebesse. Pode não fazer sentido, do ponto de vista evolutivo, que uma mulher tenha múltiplos parceiros, mas era pelo menos justo dentro do Império. Anakin não desanimou e permitiu tudo dentro. Quem era ele para dizer quem você poderia amar e quem não poderia? Não era como se estivesse prejudicando alguém também. Achei que você teria resistido mais. Grievous disse enquanto olhava Talzin de cima a baixo e só podia agradecer a Anakin em sua mente por pelo menos torná-lo da mesma altura que ela. Teria sido extremamente estranho de outra forma. Não vou mentir e dizer que não estava pensando nisso. Talzin olhou para Grievous e não pôde deixar de elogiá-lo, pois ela preferia esse visual ao invés de seu eu mecânico. Você parece muito bem. Ela ficou surpresa que Grievous recebeu um corpo totalmente novo. Eu sei, acho que gosto de você, quero dizer, do meu próprio corpo também. Grievous escorregou enquanto a examinava, porque apesar de ambos serem bastante velhos e incapazes de ter filhos um com o outro, eles ainda eram bastante capazes nesse departamento. Também parece que você não é exatamente incapaz também. Vamos deixar esses dois velhos pombinhos fazerem o que querem e falar sobre outra coisa, já que ninguém quer realmente ver esses dois flertando um com o outro. Uma das razões pelas quais Anakin queria Datomir sob seu controle era o imenso benefício de ter um posto avançado do outro lado da galáxia, mas também porque ele poderia começar a pensar em transformar este planeta em outra coisa. Tinha uma vida selvagem muito espalhada e por isso Anakin estaria assumindo o controle desse fator e transformando esse local em uma área de pesquisa. Não apenas para pesquisa, mas para pessoas interessadas em domesticar e treinar animais, porque os animais também eram muito importantes. Droids e suas variações podem ser importantes, mas não é o fim de tudo e criar um gado melhor funcionar a seu favor. Ele pode ter mundos agrícolas massivos, mas falta-lhe uma área específica dentro do mercado que era para carnes. É claro que ele sempre poderia ter criado alguma carne sintética, não a partir de sintetizadores, mas criou carne a partir de compostos químicos, bactérias e vírus, todos centrados no cultivo de substitutos de carne comestíveis e nutritivos. Isso exigiria muito, não porque não pudesse ser feito, mas procurar e produzir isto em grandes quantidades é atualmente impossível devido à falta de recursos. Mas ele poderia criar um planeta destinado a cuidar dos animais. Quer sejam animais para entretenimento, gado ou animais de estimação treinados para o público e militares. Estava tudo no quadro. No entanto, esse seria apenas um lado do planeta, já que as Irmãs da Noite, sem dúvida, não gostariam muito dessa ideia. Então ele se comprometeria e criaria algo inteiramente diferente para elas. Um lugar que permitiria que pessoas sensíveis à força viessem aqui e se envolvessem com as pessoas. Basicamente se tornaria uma espécie de campo de treinamento para as pessoas de seu templo percorrerem. Os antigos Jedi tinham algo assim onde se uma pessoa estivesse muito alinhada com um lado, ela teria que viajar para o outro lado do planeta e se realinhar. Afinal, eles foram a primeira organização sensível à força e parecia que sua estrutura era falha. Anakin teria que se inspirar neles, mas não ser exatamente como eles porque falharam. Ele não quer falhar em seu empreendimento. Então é claro que ele precisava consertar os erros deles e fazer melhor desta vez. Capítulo 159. Preparativos 3. Havia algumas maneiras de Anakin dar a Padme a habilidade de usar a força. Primeiro foi tentar aumentar a contagem de midi-chlorian, mas qualquer coisa que ele fizesse seria muito limitado. O segundo está experimentando aqueles rituais mágicos feitos pelos Abraken Datomir, mas também sabe que os benefícios não são tão grandes se ela for adulta, ou seja, não aumentaria sua sensibilidade. Então Anakin teve que acelerar seus planos para criar seus próprios midi-chlorians. Uma versão mais avançada e evoluída dos midi-chlorians que deveria ser capaz de utilizar a força muito melhor do que alguém que tivesse a versão básica. Obviamente, ele também iria chamar esses midi-chlorians Sky Midi-chlorians. Ok, é um bocado e provavelmente não vai pegar, mas como Anakin é o criador, ele tem o direito de chamá-los com seu próprio nome. Todo cientista tem a chance de nomear as coisas que descobre com seu próprio nome, então por que ele não poderia fazer o mesmo? Imperador, peço desculpas por não recebê-lo muito antes. Um cientista bastante grande correu até Anakin e parou bruscamente bem na frente dele, antes de prontamente se ajoelhar e adorar o próprio chão em que pisou. Esse tipo de fanatismo. Anakin estava pensando interiormente, enquanto externamente não mostrava nenhuma mudança em seu comportamento. Está tudo bem, eu vim aqui sem aviso prévio. Anakin afirmou enquanto levantava o homem do chão. Não, meu imperador, eu deveria ter vindo aqui para cumprimentá-lo pessoalmente. O cientista estava começando a sentir autoaversão por ter que falhar com ele, mas Anakin foi um ponto final para isso. É suficiente. Anakin disse com firmeza, o que instantaneamente calou o homem.
Anakin tinha vindo para seu departamento de pesquisa aqui em Tatooine, onde todo o entusiasmo médico estava sendo feito. O departamento que seria o próximo passo em sua própria evolução e na evolução de todos os outros que eram ou tinham sensibilidade à força. Na verdade, essa pesquisa que ele estava fazendo para criar uma versão melhor do midi-chlorian não afetaria apenas a si mesmo e as pessoas ao seu redor, mas provavelmente a totalidade do Império. Basicamente, todos naquele momento seriam sensíveis à força, o que significa que ele pode precisar considerar a padronização de algumas práticas básicas da força nos sistemas educacionais do futuro. Por enquanto, só seria usado em si mesmo para que pudesse estabelecer melhor uma conexão e porque pudesse desfazer o dano isolando qualquer um desses midi-chlorianos defeituosos. Leve-me até a instalação. Anakin ordenou ao homem, e estranhamente se compararmos suas alturas, este cientista era ainda maior que Anakin. Ele parecia muito mais alto, pelo menos 30 centímetros e era fisicamente mais imponente por assim dizer, mas era reservado e agia subservientemente com Anakin. Essa pessoa era um dos androides que se tornaram um sintetizador, mas ele não era um androide normal, mas sim um androide médico. É por isso que ele está aqui trabalhando neste departamento de pesquisa, em vez de fazer parte do exército como os outros. Mais uma vez, Anakin disse que não iria apenas forçar todos a fazer um determinado trabalho, mas sim deixá-los escolher. Obviamente eles escolheram aquilo pelo que eram apaixonados, mas obviamente o que foram programados para fazer. Embora Anakin tenha dito que os deixaria escolher, fazia sentido que eles seguissem o caminho predeterminado que Anakin havia traçado. Apenas uma pequena porcentagem de todos os androides vivos decidiu fazer algo diferente do que sua programação desde o início lhes deu a capacidade de fazer. Seria aleatório, essa pequena porcentagem de ser algo tão simples como um fazendeiro ou algo tão complicado como um diplomata de um dos planetas sob o Império. Claro, Anakin permitiu que eles fizessem o que quisessem, ele havia prometido isso a eles e àquele diplomata, embora quisesse concorrer a um cargo, só conseguiu conseguir algum cargo de poder de baixo nível. Novamente, suas escolhas nem sempre os beneficiam, mas eles tinham o direito. Liberdade, liberdade, liberdade e liberdade. Claro, meu senhor, é por aqui. O cientista sintético abriu o caminho para as câmaras que Anakin queria ir, meu imperador, se você não se importa que eu pergunte. Você pode. Em momentos como esse, Anakin tinha que fingir que estava um pouco tenso para garantir que as pessoas soubessem que ele estava falando sério. Mesmo perto de seus androides vivos, ele fez isso porque eles agora viviam, baseados em uma espécie biológica de natureza social. Na verdade, os androides também foram projetados com a interação social em mente e isso pode ser visto através de como eles deveriam agir perto dos outros. O que exatamente devemos fazer depois que este projeto for concluído? Você não emitiu nenhuma ordem extra e não havia mais nada para fazermos. O cientista disse completamente dependente de Anakin para receber ordens. Vocês terão que escolher sua própria direção. Todos vocês podem trabalhar para mim e fazer parte do Império, mas isso não significa que vocês tenham que fazer apenas as coisas que eu quero. Anakin respondeu calmamente, o que surpreendeu o cientista. Sério? Mas o que poderíamos? Eu vou parar você aí mesmo. Anakin também parou fisicamente para ter certeza de que todo o seu ser falava com o que ele estava prestes a dizer. Você não é meu escravo para fazer tudo o que eu quero. Você pode me seguir e elogiar minha existência assim como seu respirador, mas eu estabeleço o limite quando se trata disso. Anakin continuou. Há uma linha tênue entre sua adoração por mim e a aceitação completa de desistir de sua própria vontade para seguir tudo de acordo com meu desígnio. Anakin não queria isso, exatamente por esse motivo. Sem as pessoas tentando ser ambiciosas e ficando complacentes com ele estando no topo, resolvendo todos os seus problemas e sendo a única fonte de inovação. Isso significa apenas que isso significaria a ruína do Império. Ele não queria acabar como a República ou qualquer outro império eterno de antes da história. Meu imperador? O cientista entendeu o que ele queria dizer, mas ao mesmo tempo sentiu-se renovado em seu vigor e fé. Farei o que você diz. Terei vontade própria e por meio dessa vontade, criarei uma sociedade melhor e uma galáxia melhor para você viver. É bom ter objetivos, mas talvez você deva pensar primeiro em si mesmo, antes de pensar nos outros. Anakin deu um tapinha nas costas do homem, apesar da diferença de tamanho, devido a Anakin regular seus hormônios de crescimento, mas seus sintetizadores não tinham tal coisa. Sim. Viva o imperador! O cientista respondeu enquanto seguia Anakin, provavelmente indo em direção à instalação que abrigava o projeto especial no qual eles estavam trabalhando arduamente. Sim, espero que sim. Anakin pensou consigo mesmo, já que agora era ele quem conduzia o cientista em outra direção, esse era o lugar real para onde ele queria ir. Como diabos eu acabei nesta posição? Rex estava sendo guiado por um droide astromecânico chamado R2-D2. O que há com essa astromecânica? Com certeza tem uma personalidade, Rex pensou consigo mesmo enquanto repassava algumas memórias do que havia acontecido com ele e seus homens até agora. Depois que Anakin decidiu levar os clones de volta com ele, ele decidiu que eles fariam e poderiam fazer o que quisessem, mesmo que por acaso aqueles da República viessem aqui para dar uma olhada no que estava acontecendo ou estivessem apenas passando pelo Império. Eles não poderiam fazer nada se descobrissem os clones aqui. Para onde você está me levando? Rex perguntou ao droide astromecânico. R2-D2 respondeu com alguns bips e giros de ruídos mecânicos e sintetizados e apenas empurrou Rex para frente, para continuar seu caminho em uma determinada direção.
tudo bem, eu vou. Rex suspirou enquanto olhava para trás e viu que a maioria de seus outros irmãos estavam bem. Anakin havia preparado muitas coisas para os clones fazerem, pois caso contrário eles ficariam entediados, onde a maioria deles ficava dentro de casa a maior parte do tempo. Eles estavam basicamente se tornando hikikomori, sendo capazes de experimentar tudo o que quisessem através da experiência virtual. Anakin sabia que havia feito muitos jogos viciantes, mas parecia que eram tão viciantes que impediam os soldados clones de fazer qualquer outra coisa. Tecnicamente ele queria que eles saíssem pelo mundo e fizessem suas próprias coisas, mas se ficassem, isso significaria que se juntariam ao exército. Embora eles não sejam tão bons quanto seus sintetizadores, em virtude de Anakin garantir que seus sintetizadores fossem dominados, eles ainda eram bons o suficiente para ganhar um lugar em seu exército. Não era como se eles fossem incapazes de algo assim, mas em vez disso eram todos muito bons em combate. E Anakin garantiu que pelo menos fossem capazes de manter suas habilidades através do uso de videogames de realidade virtual. Eles eram tão avançados e tão viciantes que não podiam deixar de sair e permanecer no lugar que ele havia designado para eles. Foi extremamente engraçado para Anakin e ao mesmo tempo nada preocupante, considerando que embora eles tivessem o objetivo de libertar seus outros irmãos, eles não pareciam estar fazendo muito progresso. Rex era provavelmente o menos viciado em jogos, mas até ele jogou pelo menos algumas vezes. Que bobagem! E aqui pensei que estaríamos resgatando mais alguns dos meus irmãos. Rex pensou consigo mesmo enquanto era dirigido por R2-D2. Bastava olhar para a situação, pois embora os clones estivessem motivados, eles também eram atraídos pelo fascínio dos empírios pelas pessoas comuns que desejavam uma vida pacífica. Não que sempre tenham vivido em paz e sem convulsões, mas em vez disso também encontraram conflitos. Não foi porque o estilo de vida do Império permitia que as pessoas fossem livres e fizessem quase tudo o que quisessem. Foi incrivelmente atraente e os clones estavam vivendo suas melhores vidas sem pagar aluguel, o que significa que eles nem precisavam fazer nada importante ou especial para viver a vida que têm agora. Embora não fosse o mais produtivo, não era como se Anakin precisasse deles para alguma coisa. Bem, há algo para o qual ele precisa deles: o recrutamento de mais e mais clones que estão sendo lentamente desviados da República. Por que Anakin deixaria a República manter todos os seus clones para si? Ele chegou ao ponto de adulterar os dispositivos caminoanos. Ele se instalou em seus sistemas e mudou a forma como fabricavam seus chips biológicos inseridos nos cérebros dos clones. Ele não os tornou leais a ele nem nada, mas em vez disso fez com que não fossem influenciados por nada que tentasse controlá-los. Anakin decidiu que usaria Meshuderu no sistema que controla os clones, em vez de usá-lo nos próprios clones. Ele também não poderia usar Meshuderu nos clones, porque, novamente, eles não são mecânicos e sim biológicos. Rex se deparou com a visão gloriosa do Palácio Skywalker. R2-D2 o levou a este lugar por um motivo, e esse motivo é porque Anakin queria vê-lo. Então é aqui que você estava me levando, hein? Rex se virou para ver que R2-D2 estava indo para outro lugar, nem mesmo se preocupando em levá-lo para dentro. Ei, espere. Onde você está? Rex foi interrompido quando um androide se aproximou dele. Você é Sir Rex? O androide não era um androide aleatório, mas sim C-3PO que estava falando com ele. Sim, estou. Rex respondeu ao ver o androide coberto com um revestimento de ouro, seja ouro de verdade ou apenas tinta, ninguém sabe, já que o C-3PO foi refeito e atualizado várias vezes. Venha por aqui, por favor. C-3PO gesticulou em direção ao palácio e começou a andar, com Rex seguindo na fila atrás do androide. O mestre gostaria de falar com você. Então o imperador finalmente vai fazer alguma coisa? Rex disse com alguma esperança, pois embora ele tenha dito que iria fazer algo, já fazia muito tempo, pelo menos muito tempo para Rex fazer qualquer coisa. Parecia que ele não estava planejando fazer nada. C-3PO não respondeu e apenas continuou andando pelos corredores do palácio, então parando gesticulou para entrar. Por favor, por aqui. Certo. Rex estava meio assustado, ele não iria mentir para si mesmo aqui, mas continuaria com o que quer que o androide estivesse fazendo. Isso foi algo que ele notou dentro deste império. Os androides eram estranhos, ou pelo menos eram estranhos até serem substituídos por sintetizadores e depois a outros androides que não pareciam ter nenhuma função, mas faziam coisas para o sistema aqui. Rex também percebeu que os androides e a tecnologia em geral eram uma grande parte da cultura aqui, chegando ao ponto de dizer que Anakin, seu imperador, era uma espécie de deus e foi o criador e protetor de todos os tipos de androides. É claro que revisões eram feitas todos os dias para explicar a lenda de Anakin e suas façanhas, tanto dentro do Império quanto fora dele. Era como se as pessoas o adorassem e não fosse Rex quem iria dizer o contrário. Na verdade, eles eram bastante assustadores, as pessoas e até as crianças eram melhores do que ele e a maioria de seus homens, se não todos eles. Eles eram mais inteligentes, mais fortes e mais rápidos. Foi meio assustador. Aí está você. Uma voz foi ouvida vindo do fundo da sala, bem na direção de onde estava o trono. Era Anakin, e ele estava sentado no trono com uma expressão que dizia que algo estava acontecendo. Sim, você me ligou aqui? Rex ainda estava confuso, mas tinha alguma expectativa sobre o que estava para acontecer a seguir. Bem, você vê. Capítulo 160. O Grande Clone Desaparecido 1. Bem, você vê. Anakin começou, mas parou aqui para criar suspense. Sim. Rex perguntou animadamente, aguardando as palavras que queria ouvir. Eu trouxe você aqui para algo importante. Especificamente tem a ver com os clones dentro da República. Anakin decidiu que já estava farto de criar suspense e apenas continuou. Senhor, se não se importa que eu pergunte, mas o que exatamente você vai fazer então? Por que fui chamado aqui?
Rex perguntou. Veja, há muitas coisas acontecendo no momento e eu não tenho os recursos adequados. Não, eu tenho os recursos necessários, mas não estou disposto a gastar esses recursos agora porque há muitas coisas para me preocupar aqui. Anakin começou. Então, eu elaborei um plano que envolve você e todos os seus homens da 51ª Legião de Elite para se unirem e me ajudarem a executá-lo. Anakin terminou. Senhor, este plano envolve algo perigoso? Embora Rex não fosse exatamente a pessoa que se concentrava na segurança, isso não significava que ele não tivesse algum tempo para relaxar depois de sair de algumas situações muito intensas e altamente estressantes. Descreva perigoso. Anakin queria saber o que Rex considerava perigoso, porque havia muitos fatores a serem considerados ao levar em conta o que Rex tinha medo. Ele estava com medo da morte, de si mesmo e da vida de seus homens. Ou ele estava com medo de Anakin se expor a Palpatine muito cedo, não que Anakin tivesse que se preocupar muito com o próprio Palpatine. Ele era velho e quase aleijado por causa de seus usos flagrantes da força, especificamente do lado negro. Afinal, estava corrompendo. Bem, você nos contou tudo o que planejou fazer, eu só não esperava isso. Rex começou apenas para parar, que eu mudaria de ideia de repente e decidiria acelerar meus planos. Era isso que você ia dizer? Anakin terminou para Rex, que parecia surpreso com sua capacidade de saber o que iria dizer. Como Rex começou apenas para ser interrompido por Anakin. Eu sabia o que você ia dizer? Anakin terminou por ele. Rex estava assustado, mas isso era algo normal, já que Anakin gostava de fazer isso com outras pessoas. Foi muito divertido de fazer e foi uma boa piada. Claro que era apenas uma piada para si mesmo, enquanto a outra pessoa não sabia que ele tinha acabado de ler seus pensamentos imediatos para fazer algo assim. Embora Anakin possa ser propenso a fazer esse tipo de coisa, ele percebeu que ficar tão tenso com isso era bom e ruim. Os Jedi foram capazes de fazer isso, e até mesmo outros sensitivos à força que nem sequer têm treinamento poderiam, no mínimo, ler as emoções de outra pessoa. Então Anakin começou a garantir que as pessoas se acostumassem com essas experiências dele e dos outros, pois embora fosse intrusivo, ou faria parte da norma ou ele espalharia técnicas para todos sobre como proteger melhor suas mentes. Afinal, ele não conseguia explicar cada pessoa e se elas tivessem informações pertinentes que levassem as pessoas a descobrir seus segredos. Então não havia muito que ele pudesse fazer. Bem, com mais e mais pessoas com a força vindo para o Império, acho que as pessoas deveriam se acostumar com isso. Eu realmente não posso ajudar as pessoas a proteger suas mentes a não ser vendendo alguns produtos de alta qualidade, que custariam muito caro para o comum pessoa. Anakin disse isso saindo do assunto. Senhor, acho que você está saindo um pouco do assunto. Eu era? Claro que ele estava. Desculpe por isso, eu só queria dizer isso para alguém. Anakin estava na sala do trono o dia todo entediado porque não tinha nada para fazer fisicamente. Suas esposas estavam todas ocupadas fazendo suas próprias coisas, porque elas também tinham suas próprias vidas e aquelas que não eram suas amantes também tinham suas próprias vidas. Eles não passaram todos os momentos do dia ao lado dele. É claro que havia outro motivo além de pregar peças nas pessoas ou fazer algum tipo de piada interna consigo mesmo ao fazer essa coisinha. Fez isso com outros vereadores e outros que eram membros do atual parlamento. Ele fez isso porque queria ter certeza de que todos sabiam que se ele quisesse, poderia examinar suas mentes e descobrir qualquer coisa errada. No entanto, por respeito ao seu povo, Anakin obviamente não fez isso porque o objetivo era apenas funcionar como uma tática de intimidação para garantir que essas pessoas permanecessem leais. Eles não precisam necessariamente gostar dele para realizar seu trabalho, mas precisam temê-lo e respeitá-lo. Isso é necessário quando se trata de governar as pessoas, para ter certeza de que você sente algum nível de medo. É claro que não é para a população em geral, porque você gostaria que eles apenas o respeitassem, enquanto aqueles em posições de liderança são aqueles que você deseja manter sob controle. A pessoa comum geralmente se contenta com seu líder, desde que ele ou ela não seja aparentemente cruel ou malicioso e todas essas outras coisas que lhe dariam uma má reputação. Eles gostavam de pessoas piedosas e de prestígio em posições de liderança, especialmente pessoas que têm um histórico público realmente bom e que são boas pessoas em geral. Por que você acha que ele desempenha fortemente o papel de salvador enquanto reclama internamente que não é? Não é por alguma estranha peculiaridade de personalidade humilhante, mas porque essa era a verdade da questão. Ser líder é difícil, especialmente quando você tem que liderar quem lidera também. De qualquer forma, a razão pela qual eu trouxe você aqui é para discutir nossos planos. Especificamente nossos planos que comecei a chamar de Grande Desaparecimento do Clone. Gostou do nome? Anakin explicou e então perguntou a Rex. Está tudo bem? Eu acho. Rex respondeu sem saber como responder. Isso é bom então. Então aqui está o que vamos fazer. Anakin começou falando sobre o que ele queria que Rex fizesse, e como fazer, porque onde tudo mais relevante para o que ele queria. Anakin está farto de promover os clones onde eles simplesmente não fizeram nada, não que a economia do Império não pudesse lidar com algumas pessoas desempregadas. Não, foi porque Anakin não queria que eles se tornassem complacentes em suas posições e que deveriam pelo menos sair um pouco mais. Ele meio que se sentiu como um pai, neste caso, tentando garantir que seus filhos não acabassem como um fracasso na vida e permanecessem dentro de casa o tempo todo. Não que houvesse algo de errado em fazer isso, mas eles deveriam pelo menos fazer algo produtivo com seu tempo, se quisessem fazer isso. Rex se tornaria uma espécie de figura pública para os clones.
Isso pode parecer bobo e sinalizar para Palpatine que Anakin estava brincando com ele o tempo todo, mas neste ponto não havia nada que ele pudesse fazer para impedi-lo. Depois, é claro, aos Jedi, mas eles também não fariam nada com ele porque ele é uma figura muito querida dentro e fora de sua ordem. Ele era pelo menos conhecido por toda a galáxia neste momento e não faria sentido tentar escondê-lo por mais tempo. No entanto, quando se trata de Sidious, ele ainda não sabe exatamente como começar a falar sobre ele. Anakin esperava atrair alguns clones voluntariamente, mas ele sabia que isso não funcionaria. Então Rex só se identificaria depois que todos os clones tivessem seus chips removidos. Obviamente, Sidious pode tentar fazer algo se revelar diretamente seu plano, ou pode não fazer nada e, em vez disso, se livrar de qualquer evidência de seu envolvimento na coisa toda. Depois de Rex se tornar público e retirar todos os chips dos clones, nesse ponto Sidious estaria fugindo ou tentaria algo drástico. Anakin pode ter dito que não se importava com a morte dos Jedi porque era necessário manter o equilíbrio, mas isso não significa que ele não tentaria salvá-los de qualquer maneira. Nem todo mundo realmente merecia morrer, nem mesmo aqueles que estavam seguindo os limites, pois não haviam feito nada ilegal ou contra sua própria linha moral também. No entanto, havia alguns e a complacência dos Jedi em apenas tirar as crianças de suas famílias não lhe agradava. Então ele garantiria que os Jedi morressem, mas não no mesmo sentido que a Força espera. Anne, o que é isso? Padme perguntou a Anakin enquanto ele segurava algo em sua mão. Uma seringa que continha um líquido dentro. Midi-chlorians eram formas de vida microscópicas inteligentes que serviam como organelas dentro de todas as células vivas, existindo em uma relação simbiótica com os seres que habitavam e formando uma consciência coletiva entre si. Presentes em toda a vida, os midi-chlorians eram isomórficos em todos os planetas que sustentavam vida. Os midi-chlorians, na verdade, eram necessários para a existência de vida. Anakin gostava de pensar neles como coisas que funcionavam como uma conexão, um dispositivo para se comunicar com a força. É claro que por pensar dessa forma, ele também acreditava que poderia atualizá-los e torná-los melhores, permitindo que evoluíssem e rompessem com o sentido tradicional do que eram. Eles também tinham alguma forma de conexão com a alma, já que foram os midi-chlorians que formaram um fantasma da força, não apenas a própria alma da pessoa. Isso não é nada muito especial. Anakin tinha um sorriso no rosto ao dizer isso. Padme se aproximou para ver melhor, sem medo do que Anakin poderia fazer com a agulha. É isso que eu penso que é? Padme disse, tentando ter uma ideia do que poderia ser, sabendo que não era o super soro que Anakin havia criado, pois o líquido parecia diferente daquele. Provavelmente não. Anakin ainda tinha um sorriso bobo no rosto enquanto dizia isso. Então o que é isso? Padme perguntou finalmente ficando impaciente, mas não tanto a ponto de atacar ou algo assim. Só que ela queria saber e Anakin estava brincando com ela com um sorriso adorável no rosto. Isso é o que lhe dará a habilidade de usar a força corretamente. Anakin já havia usado essa coisa em si mesmo e já havia estabelecido uma conexão entre esta versão do midi-chlorian, entre ele e seu próprio campo de energia. O que significa que, independentemente da versão dos midi-chlorians, eles também teriam uma conexão com o campo de energia que ele estava começando a gerar. Permitiria que as pessoas se libertassem da tirania da força, não que fosse má, apenas que nem sempre tinham os melhores interesses em mente. Realmente, os olhos de Padme se iluminaram porque, embora ela realmente não quisesse a força em particular, ela queria estar conectada com Anakin da mesma forma que todos os outros. Ela sentiu que era injusto que a força fosse tão tendenciosa e acreditava que era seu dever provar o contrário, que ela e ele estavam destinados a ficar juntos, isso é. Sim, com certeza. Anakin acenou com a cabeça antes de continuar. No entanto, eu advirto que esse processo não será exatamente ou parecerá. Bom, ele mesmo passou por isso e passou pelo processo de maximizar o que poderia fazer e poderia dizer com certeza que deveria permitir à maioria das pessoas a capacidade de usar a força. Aumentaria a sensibilidade à força, reconstruindo os midi-chlorians já presentes em alguém, mas não aumentando a quantidade que uma pessoa tinha. Duplicaria a ligação e a potência desses midi-chlorians e permitiria que alguém com 5.000 midi-chlorians fosse igual a alguém com o potencial de 10.000 midi-chlorians. Felizmente Padme tinha uma quantidade razoável de midi-chlorians, acima da média, mas isso não significava que era o suficiente para se tornar um adepto adequado da força. Para Anakin, esse pequeno impulso nem importa, exceto para expandir sua já poderosa vantagem natural. Outra coisa a pensar era que agora que ele tinha feito isto, os seus filhos herdariam também este tipo específico de midi-chlorian. Seria algo em que quase todos seriam finalmente capazes de usar a força, mas se tornaria uma situação em que poucos teriam o suficiente para se tornarem algo. Então, obviamente Anakin queria ter certeza de que mesmo os poucos que ficaram para trás também seriam capazes de usar a força. Ele já estava trabalhando na próxima versão desta atualização midi-chlorian e tentando torná-la 3 vezes mais poderosa que a original, em vez de apenas 2. Padme tinha uma contagem de midi-chloriano de 4.700, o que na verdade era muito comparado à pessoa média. Depois que ela tomar essa injeção, ela poderá oficialmente se tornar uma com Anakin por meio de uma díade. Eu não me importo. Eu quero fazer isso, não importa o que aconteça. Você fez isso sozinho, não foi? Padme disse com convicção. A intuição feminina é assustadora. Eu nem contei isso a ela. Anakin pensou consigo mesmo antes de responder. Claro, a magnitude da contagem midi-chlorian serviu como uma medida do potencial de alguém na força, embora houvesse outras características hereditárias que também poderiam influenciar a habilidade da força. Esta se tornaria mais uma daquelas características hereditárias que influenciariam a galáxia como um todo. Não seria apenas dentro do Império, pois mais cedo ou mais tarde as pessoas seguiriam de acordo com seus objetivos de vida, o que geralmente é para reproduzir, mas deve-se conseguir entender o que Anakin quer dizer. Então faça. Padme disse resolutamente. Ok então.
Anakin guiaria Padme de volta ao seu quarto, pois não havia necessidade de isso ser feito em um centro médico. Ele seria capaz de impedir que qualquer coisa ruim acontecesse e realmente queria estar aqui para ajudá-la. Preparar? Sim. Padme acenou com a cabeça enquanto ele injetava nela um novo soro. Anakin podia sentir as mudanças usando a força, e foi capaz de sentir uma conexão sendo formada entre ele e Padme, mas não era uma díade. Ainda não. Em vez disso, foi uma confirmação para Anakin de que ele havia se tornado com sucesso a verdadeira força viva, pois também se conectou ao seu próprio campo de energia da força. Então foi o que aconteceu a seguir que não surpreendeu Anakin, mas apenas o deixou feliz. Uma díade havia sido totalmente estabelecida entre Padme e ele, mas ele não teve muito tempo para comemorar, pois também teria que sofrer com a dor de Padme. Valeu a pena, no entanto, pelo menos para ele valeu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.